Fala, Águias! Estamos aqui em mais um AguiaCast, episódio de número 10, ó. Os 10 primeiros já estão aí. Agradeço demais a sua presença e eu estou aqui com a dona de tudo isso aqui, ela que manda aqui. A dona, a Débora Ruiz, a minha esposa. Fala, Águias, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com o Fábio Baroni e o tema do nosso podcast de hoje é viver de dividendos em 2023. E não se esqueçam de deixar o seu like, eu já vou pedir já, porque a gente sempre esquece. Tá lá pra falar na metade do vídeo, mas é melhor pedir agora já pra vocês, né? Com certeza. O Fábio, ele é empresário. Ele já investe desde 2004 na Bolsa de Valores, ajuda a galera a investir. É um fenômeno aqui da internet, dos podcasts. Trouxemos ele aqui para falar sobre dividendos, viver de renda. E em 2023, você que está com medo das incertezas que o nosso país está vivendo, esse é o podcast para você. E antes de iniciar, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, começando com a Nord Research. E já falando de dividendos, trouxe uma promoção aqui de dividendos, o Nord Dividendos, que é uma carteira recomendada das melhores ações de dividendos para você investir hoje. E você vai ter acesso a essa carteira com relatórios quinzenais, vai ter monitoria ao vivo, canal do Telegram exclusivo, 30 dias de graça para você testar. E a promoção, ao invés de você pagar R$216, você vai pagar apenas R$10 no link que está aqui embaixo. Então corre lá ou clica no QR Code da tela. Clica não, né? Coloca o celular aí no QR Code da tela. Clica no QR Code, ó. Vai lá no QR Code e clica assim. E é só esse patrocinador? Agora é você, ó. Não, tem a Coinext também. Se você quer começar a investir em Bitcoin e ainda não tem conta na Coinext, para abrir conta é totalmente gratuito, tá? E você consegue investir a partir de R$25. Então, você abrindo sua conta gratuita, depositando lá R$25, você já ganha R$10 também para estar investindo lá dentro da plataforma. E Fábio, se apresente aí pra galera, faz o seu merchan inicial aí. Obrigado pelo convite aí, Ivo, Débora, um prazer estar aqui com vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aqui. Eu sempre costumo dizer que quem fala sobre educação financeira no Brasil é herói. A gente, cara, eu amo quem faz isso, seja lá qual for o ramo, casa de análise, podcast pra caramba, tá? Porque a gente tá levando uma informação que infelizmente o governo não dá pros brasileiros, né? Então, poxa, primeiramente, parabéns, é um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, para quem não conhece o meu trabalho aí, eu sou o Fábio, né? Eu sou um dos sócios fundadores do Ações Garantem o Futuro, junto com o Felipe e com a Luísa Barsi, né? E também com o nosso mentor, né? O nosso mestre Luiz Barsi aí, que esse sim é o rei dos dividendos aí. Com certeza. Um dia a gente chega lá, né? Com certeza. Só 10%, acho que até 1% já tá bom. 1 bilhão, 4 milhões, 1% já tava bom. 1% já tá 1 milhão por dia ele recebe com dividendos, uma última vez que ele falou 1.015.000 por dia. Gente, né? do céu. Não, 1% disso já tava ótimo pra mim. E Fábio, você já falou do AGF, né? Ações Garantem o Futuro. Explica como foi a ideia para fundar o AGF, né? Como você conheceu a Luísa, o Felipe? Conta aí pra gente. Perfeito. Bom, assim, para chegar no AGF tem toda uma história aí antes, né? Eu comecei jogando basquete com 8 anos de idade. Joguei minha vida inteira basquete dos 8 até os 16 anos de idade. Eu jogava basquete, treinava todos os dias e queria ser o Michael Jordan. Esse era o meu intuito, né? Então eu treinava muito mesmo, praticamente o tempo inteiro, a maior parte do dia treinando, jogando e tal. Só que com 16 anos eu me machuquei. Muita coisa na minha vida mudou aos meus 16 anos, que foi a idade que eu comecei a investir. Então, aos 16 anos eu me machuquei, tive várias lesões, hérnia de disco, fratura na bacia, na espinha ilíaca que a gente chama, quebrei o dedo, tudo isso no mesmo ano que eu estava prestes a me profissionalizar. Né? Então, nesse ano, assim, foi uma barra, assim, foi um negócio absurdo, assim. E eu estava entre continuar o meu sonho, né? Eu não gosto muito de falar sonho hoje em dia, né? Eu acho que dá pra gente transformar sonhos em metas. Se dá pra você sonhar, dá pra você transformar isso em meta. Sim. Então, eu comecei a me ver nesse abismo entre continuar jogando e superando todos esses traumas que eu havia tido, ou
começar a trabalhar de outra forma, porque eu ganhava já algum dinheiro no basquete, né? Mas esporte, vocês sabem, esporte não é nada saudável. Tudo que é alta performance a gente tende a achar, não, mas é um negócio saudável. Não, se você faz para ganhar dinheiro, para trabalho, cara, você vai detonar com o seu corpo. Então eu acabei refletindo muito, foram 3, 4 dias de choro intenso aí, né? Quando meu pai me deu algum livro naquela época, chamava Os Segredos da Mente Milionária, eu lembro até hoje que eu leio uma vez por ano esse livro e pratico. Eu acho que livro, o legal é você ler e praticar. É como se você estivesse remando com uma mão quando você lê. Quando você pratica, você está com as duas e vai em frente. E aí eu comecei a investir. Mas investir entre aspas, né? Eu comecei a trabalhar como web designer, né, numa empresa em São Bernardo do Campo. Comecei a faturar meu primeiro dinheirinho lá. Né? Eu vim de uma família de classe média baixa, eu morei perto do Heliópolis minha vida inteira, chamava Jardim Patente Novo, e estudei em escola pública e tal, e eu via sempre meu pai ralando pra caramba, voltando com a mão cheia de graxa, trabalhava em Osasco, e ele sempre teve uma vida assim, muito, junto com a minha mãe, né, muito atribulada, né, os dois pagando a faculdade dos meus irmãos lá, e que ganharam bolsa pra caramba, pra ajudar tudo mais, e a vida foi sempre financeiramente muito desordenada nesse sentido, né. Mas a minha mãe comandava muito, a gente tava brincando que a Débora é o supremo aqui, né, do Ruiz, mas assim, a minha mãe comanda muito bem dinheiro, meu pai trazia dinheiro pra casa, minha mãe comandava, administrava muito bem o dinheiro, então isso eu sempre tive de berço. O que eu sempre tive de berço? O intuito de, você deve sempre ganhar mais do que você arrecada, é o básico da educação financeira. Você pode ver, qualquer empresário, assim, bom pra caramba é aquele que gasta menos do que arrecada. Básico, sobrou mais, você tá lucrando. Essa que é a chave, e daí você faz multiplicar. Então, com 16 anos, eu comecei a investir até de forma errada, comecei fazendo day trade, né? Porque eu abri uma conta numa corretora, não tinha muita internet na época, eu queria ficar comprando e vendendo, eu digo que eu envelheci, sei lá, 3 anos em 10 dias, assim. Nossa, uma parada bem complicada, assim, pra dizer a verdade. Mas tudo bem, né? A gente começa errando, só que em algum momento, nessa jornada, meu irmão, que fazia Aikido, né, praticava aquele esporte que eu acho muito fenomenal, que o intuito é você usar a força do adversário contra ele mesmo. É muito bacana isso, é um negócio muito legal. E ele conhecia um rapaz que conhecia o Barsi, né? Nessa época eu tinha minha empresinha, né? Eu comecei como estagiário, mas fazia sites de internet para as pessoas. Então, eu me demiti, não durei muito nessa empresa, né? Eu acho que me identifiquei como empresário aí. Eu fiquei 3, 4 meses nessa empresa. E eu saí para vender site de porta em porta. Falei, não, deixa eu tomar os meus riscos, eu mesmo vou vender. Só que até lá eu colocava dinheiro na poupança. Então você imagina, deixar o dinheiro na poupança lá parado e só fazer aniversário uma vez por mês. E eu perguntava pra minha mãe, eu falava, eu falava, mãe, tipo, o dinheiro tá aqui, quer dizer que ele rende alguma coisinha se eu deixar lá parado? Lá a cada mês você faz o aniversário e ganha alguma coisinha lá. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, poxa, então peraí, se um dia eu tiver... Aí eu comecei a fazer a conta do soma zero. Aí eu falei, peraí, se eu tenho, sei lá, R$1.000 e ganho, sei lá, 10 por mês, se eu tiver, 10 mil reais, eu vou ganhar 100. Se eu tiver 100 mil reais, eu vou ganhar 1.000. Se eu tiver R$1 milhão, eu vou ganhar 10 mil. Umas contas meio doidas, assim. Aí, beleza, ela falou, é mais ou menos isso, não, é basicamente isso. Minha mãe não tinha muita ideia de ações, ninguém fazia muita ideia em relação a isso. E eu vi que existia um cara chamado Luiz Barsi, que eu vi que era a referência na época. Ele não era tão conhecido como é hoje em função da internet, em função do trabalho que a gente faz, mas eu via que ele era uma baita referência no mundo das ações. Então, eu descobri a empresa que ele atuava, que ela era a Elite Corretora, e eu liguei na caruda, assim, eu sempre fui um cara muito carudo. Falei, deixa eu ligar lá pra ver o que acontece. Eu liguei e falei, eu queria falar com o Barsi. Desse jeito. A mulher que atendeu do outro lado falou, tá bom, peraí. Aí eu falei, caramba, eu vou falar com o Barsi mesmo. Que legal, né? Eu esperando o telefone, ele me atendeu. Alô, era o Barsi. Não acredito. Era o Barsi, de carne e osso lá, falando, nossa, caraca, eu tô falando com o Barsi, meu. Fiquei meio trêmulo, assim, falei, e agora? O que eu falo, velho? Eu cheguei nessa parte antes. Falei, não sabia que ia chegar até aqui, cheguei, e agora? Aí eu falei pra ele, pô, seu Barsi, prazer estar falando com o senhor, eu fui indicado do meu irmão que conhecia um amigo tal, né, que ouviu a história. Aí eu falei, pô, Barsi, eu podia ir até você, te conhecer, queria que você me ajudasse, eu tenho 16 anos, eu não entendo absolutamente nada de bolsa, eu já investi na poupança, ele, poupança não é investimento, perda fixa, o Barsi é sensacional. E eu fui até lá, ele me recebeu
por incrível que pareça. Então você imagina eu sentado numa mesa, uma mesa de madeira lá no escritório no centro da cidade, de São Paulo, ouvindo 3 horas, 4 horas ele falar, eu só ouvia e ficava meio trêmulo, assim, Entendi. porque... Pô, era o Barsi, né? Era o Barsi, mas assim, não é o Barsi, assim, ele não era tão badalado como ele é hoje, mas mesmo assim, é o Barsi. você sabia que ele era um cara muito bem, um cara que prosperou na Bolsa de Valores. Que ano era? Isso era, 2004, cara, eu tinha 16 anos. Será que Era se eu por aí. ligar pra ele e falar... Eu quero falar vai com o que... Barsi. Deixa eu falar com o Barsi. Olha, é capaz de sim, Eu posso meu ir amigo, aí, você conhece a humildade aí até daquele você homem. rapidinho. Deixa eu trocar uma ideia aí. Mas cara, ele me recebeu e eu fiquei 3 horas, 4 horas ouvindo tudo que ele tinha pra falar e meio trêmulo, assim, eu falei, putz, eu tenho que ouvir esse cara só. E quando eu saí de lá, eu falei, agora eu tenho que executar tudo que esse cara falou. Aqui ninguém me segura mais. Agora eu vou investir, virei investidor. Mas assim, com R$100 na mão. Só faltava o dinheiro. Faltava a grana, porque investidor eu já tinha saído pleno lá. Agora eu sou investidor graúdo, eu conheço vários. Acabei com de sair R$100 na mão. Acabei de sair da faculdade aqui. Só falta a Vou grana. montar pra um investir. negócio, R$100 aqui. R$100. Só falta Vou a grana. diversificar em tudo, colocar nessa aqui. De R$100 eu já vou ter 10 ações diferentes aqui. Mas aí eu comecei comprando a ação que ele comprava na época, que era a Unipar, que ninguém gostava. Cara, a Unipar hoje é uma estrela da Bolsa. Sim. De 2004, não sei se foi 2004 ou 2006, mas entre esses anos até 2014, 2015, ninguém gostava, ninguém acompanhava, só ele. Ele investia nesse projeto já há muito tempo. E assim, eu investia na caruda e de cabeçada, né? Porque eu não entendia nada daquilo. Eu ia no que o Barsi falava. Falou, se ele tá comprando, ele tem bilhões. Lá eu não tenho bilhões, mas eu quero ter. Então assim, eu vou com ele. Nessa época eu comecei a comprar Eternit, Unipar e basicamente Banco do Brasil e Itaúsa. Essa era basicamente minha carteira. Geradora e transmissora Tietê, que hoje é a AES Brasil, enfim. E aí, cara, esse tempo foi passando, só que assim... Aconteceram várias coisas nesse caminho, né? A vida do investidor não é algo simples. Naquela época você não tinha AGF, você não tinha a sua empresa aqui passando conteúdo para as pessoas falando, investe, que é legal, funciona, tal. Não tinha nada disso. Né? Então assim, eu meio que nadava na escuridão. Assim. Eu tinha o Barsi lá, que era o melhor mentor que alguém poderia ter, só que ao mesmo tempo ninguém fazia aquilo. Eu não conhecia uma pessoa que fazia. Tinha amigos meus, inclusive, que remavam contra o que eu tava fazendo, né? Então você imagina, você investir, os caras, você tá viajando. Você investe aí, tá rendendo o quê? 3%, 4% das suas Unipar? Minha renda fixa aqui rende 15%, 17%. Naquela época, taxa Selic era 17%, 18%. Cara, foi assim que aconteceu o negócio. Esse é o pano de fundo, né? 3 anos depois que eu comecei, basicamente... eu duvidei muito, porque eu sempre fui muito assim, determinado em relação ao basquete, né? Eu sempre fui muito disciplinado. Em 3 anos eu fiquei fazendo o que o Barsi falou. Todo mês eu juntava lá meus 100, 120 e bala, né? Só que eu comecei isso que é legal, né? Eu sempre falo que a bolsa não é a bolsa que enriquece, é você que trabalha mais e a bolsa multiplica. E aí você enriquece, né? Não adianta nada você falar da Bolsa de Valores, que é uma ferramenta violentamente boa para você acumular patrimônio, para você acumular dividendos, se você não tem dinheiro para aportar. Então o que aconteceu foi isso, eu comecei a investir todo santo mês. Quando deu uns 3 anos eu falei, isso aqui não é para mim, não vai dar certo. Eu não tô vendo tantos resultados como eu gostaria. Conversei com a minha mãe, inclusive, nessa época. E foi a dona Carmen que falou pra mim, ela falou, você pode seguir os teus amigos que estão se gabando de estar ganhando 17%, mas estão trabalhando pra alguém. Ou você pode seguir o Barsi, que não depende de ninguém, vive de dividendos. Você escolhe. Então, assim, incrível. Tá aí. É igual o que a gente tava comentando agora há pouco, brincando, que quando a gente entrevistou a Luíse, ela foi e falou assim, eu tava mostrando pro meu pai que a minha carteira rendeu mais que a dele. Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu recebi 1 milhão por dia de dividendos. Ela disse que, tipo, Toma essa. Não teve nem o que falar, só ficou quieta assim e pronto. Fala da rentabilidade aqui, fala dos dividendos. Cara, a gente aprende muito com o Barsi, é incrível, cara. Demais. E aí, depois disso, o negócio foi só pra cima, justamente porque eu comecei cada vez mais trabalhar no que eu gostava, vender mais site e na pegada mesmo. E aí, assim, em algum momento eu via que depois de 6, 7 anos lá, os meus dividendos começaram a cobrir já o meu trabalho, o que eu fazia. Foi um negócio que é bola de neve mesmo, sabe? A gente tende a desrespeitar esse efeito bola de neve. Justamente porque a gente é impaciente, ainda mais quando a gente é adolescente, né? Eu era adolescente na época. Você
você não vê a hora de você ficar rico, você não vê a hora de ter o dinheiro, viver de dividendos, não, eu quero agora, tal. Mas a questão não é você viver de dividendos agora, a questão é a pessoa que você se torna para viver de dividendos. É diferente, né? Se você chega para mim agora e fala, eu não tenho dinheiro nenhum, eu queria uma Ferrari, eu te dou uma Ferrari, você não vai suportar o tranco que é você ter uma Ferrari na sua vida. Né? Justamente porque aí você vai ter que manter, você vai ter que ter IPVA, você vai gasolina. Ter o dinheiro do IPVA, não. Exatamente. Quebrou o retrovisor, tá ferrado. Não é só ter a Ferrari, tem toda a manutenção. Igual quando a gente foi trocar o pneu do nosso carro, assim, a gente tem uma Santa Fé, né? Aí a gente foi trocar o pneu, era R$2.000 cada pneu. Não, é 1.200. 1.200, mas né? tipo, os 4 pneus de uma vez já dá. Se você não tivesse preparado, comprar. Pois é. Tem que estar preparado. É a pessoa que você se torna, né? Se você não conhecesse os pneus da China, você teria pago 1.200. Exatamente. Mas é isso, é a pessoa que você se torna, né? Então a gente quer, às vezes, eu quero viver dividendos pra amanhã. Não é assim que vai acontecer, a não ser que você seja um empresário, já tenha milhões de reais guardados, é outra história, né? Mas e a gente tá falando nesse quesito de 0,1% da população. Então é aquele caminho árduo, cara. E eu sempre costumo dizer que o caminho mais rápido é o mais devagar. Só que ele te ensina tanta coisa no meio, cara. É tanta coisa que você aprende que isso te torna uma pessoa melhor. E, cara, ter dinheiro traz muita responsabilidade. A gente acha que não. E a gente fala, não, isso aí é besteira, é papo. Não, não é. Ter dinheiro envolve muita responsabilidade, porque você emprega muita gente, você tem que ajudar, porque você tá num país que tem, cara, uma galera que sequer tem acesso a água, esgoto. Você tem que ajudar. Ou você fica parado e não faz nada, você não tem propósito. Te cobrando também. Exatamente. Então, assim, você se torna bastante coisa e ilumina também a vida de várias pessoas que estão nessa jornada ou querem participar disso. Então, eu lembro que eu tirei um ano sabático depois que eu comecei a meio que viver de dividendos. Eu falei, agora não vou fazer mais nada, eu vou tirar um ano pra não fazer porcaria nenhuma, tô tranquilo, vou viver e jogar videogame, fazer mais nada. Pronto. Foi o pior ano da minha vida esse. Nossa. Incrível, porque eu me sentia um inválido. Pobreza eu acho que é isso, é invalidez. Eu defino como isso, porque eu não fazia nada, absolutamente nada. Eu ficava parado, jogando videogame, comendo mal, me alimentando mal, tal. Eu não via propósito naquilo, né? Você quer estar produzindo, né? Você quer estar produzindo, exatamente. Alguma coisa boa, agregando. A vida das pessoas. Não sou inválido, não é assim que funciona, né? E eu pensei, eu falei, quer saber, cara, já que eu sei de uma informação muito, muito valiosa que o Barsi me ensinou, né? O Ações Garantem o Futuro foi um estudo do Barsi de 1970. Falei, já que ele passou isso pra mim, cara, vamos passar isso pra galera. É assim que funciona. E eu comecei fazendo palestra em empresas de pessoas que eram meus clientes dos sites que eu fazia. Fazia palestra nessas empresas, fazia palestra na empresa da academia e tal, e ninguém tava nem aí para ações. Os caras ouviam, gostavam, só que ninguém tava muito aí para as ações. Esquecia depois. Esquecia, era muito difícil, tal. O pessoal falava, legal, tal. Depois, também, né? Cara, se de 100 pessoas, você falou tudo, era outra era mesmo, porque não tinha todo o aparato que tem hoje na internet, né? Tava começando ainda. Sim. Então, assim, eu via que as pessoas gostavam, mas de cada 100 que você palestrava, uma efetivamente fazia. Eu fazia isso em troca de alimento para uma instituição que ajuda até hoje, na Zona Leste e tal. Então, eu acabei conhecendo a Luíse voltando em 2008, no Santander, numa reunião, uma APMEC que teve do Santander. Que eu falei com o Barsi, ele falou, vamos lá, Fábio, eu tenho muita coisa boa pra comer, o Barsi é maravilhoso. Eu fui lá. Vamos lá, tem coisa boa pra comer. Cara, o Barsi é sensacional, velho. A gente chegou lá, eu lembro, a Luísa era baixinha ainda, né? A Lu era baixinha, tava começando, né? A Luísa ainda é baixinha. Ainda é baixinha, na verdade. É verdade, ela ainda é baixinha. Mas enfim, ela tava criança aí, não é? Tal. Sim. Aí a gente chegou lá no Santander, conheci ela lá. O Felipe, eu vivia trombando nos corredores lá da corretora, né? E eu sempre mexi muito com a internet e um dia eu fui conversar com o Barsi, falei com o Felipe, pra ver o que ele achava, se ele gostava da ideia e tal.
falei com a Lu também, eu marquei, na verdade, a reunião com a Lu, né? Porque falei, o Barça não entende nada na internet. A Lu entende, beleza, eu vou falar com ela. Ela falou, beleza, vem aí, a gente conversou com o Barça, né? E o Barça, ele chancelou, ele falou, vocês podem sim fazer eu queria fazer um curso, porque eu via bastante curso em nome do Barça, né? E, assim, os caras usavam o Barça como exemplo, falavam de dividendos, mas ninguém efetivamente vivia de dividendos, né? Nós três já tínhamos um caminho chancelado pelos dividendos, né? E pelo Barça também, né? Então a gente se reuniu com o Barça e ele aprovou. Ele falou, não, tudo bem, vocês podem tocar, vamos ver o que sai. Aí o Barça é meio, beleza, pode fazer, vamos lá, deixa eu voltar para minhas ações aqui. Faz aí, deixa tá eu viver tudo dos certo. meus dividendos e pode ir lá. Cara, o Barça é uma figura maravilhosa, cara, ele é sensacional. E, bom, só por receber um moleque lá, 16 anos, no escritório dele, passar o que ele passou, não tem mais o que falar. 4 horas. 4 horas. Desconhecido. Mostrando o papel, assim, o jornal falando do Banco do Brasil, que ele era um dos maiores acionistas. Desconhecido. É verdade. Por mais que eu tenha... ele não te conhecia, você poderia ser, tipo, literalmente qualquer pessoa. É, exato. Por mais assim que eu tenha dado referência do meu irmão, do amigo dele e tal, mas, cara, ele não mas por tinha telefone nenhum. Também, né? Isso, ia ter toda certeza. Assim, isso, e cara, você vê assim, o caráter desse cara, né, que vai lá e ensina um adolescente, fala, é por aqui o caminho, sabe? Então isso é sensacional. E aí o Barça deixou a gente fazer. Hoje ele diz que a gente tem que trocar o AGF por AGOF, que ações garantem um ótimo futuro. É bem legal. O AGF nasceu num estudo que ele fez em 1970, comprovando que a estratégia que ele fala até hoje é a estratégia que realmente funciona no mercado, né? Então foi basicamente assim. Ele vive, literalmente ele fala, mas ele vive, não é? Ele não só fala, ele respira aquilo. É um negócio bem legal. Na época, você falou que abriu conta menor de idade, não foi muita burocracia? Porque na verdade, até eu abri com os meus tem. pais. Através do nome foi dos seus mãe, pais. A gente fazia um clubinho, assim, né? Porque minha mãe abriu a conta e a gente... Assim, ela abriu, mas ela não investia tanto. Eu, mais que investia, usava a conta dela, né? Então foi mais ou menos assim. Depois, na frente, as ações estão com ela agora. Então beleza, ela ficou lá. Agora são minhas as ações. Pode pegar seu dinheiro e investir aqui por mim de moça. Não tem problema. Se meu filho quiser fazer isso também, eu deixo. Tá tudo certo, dona Filho dá prejuízo, não o meu. Verdade. Foi bem isso. Mas foi isso naquela época. Foi basicamente assim que aconteceu. Essa foi a história do como tudo começou aí, né? Foi uma ideia que a gente teve para mostrar para o brasileiro que é possível viver de dividendos. Só que não é do dia para noite, né? A galera acha que... A galera quer procurar a porrada da bolsa, é isso. A galera quer saber qual que é a ação que vai explodir amanhã, que vai subir 500%. Igual falavam antes, qual que é a próxima Magalu? Qual que é a próxima Magalu? Aí falavam, não, a Magalu é a próxima Magalu. Aí, olha aí, as pessoas não... A Magalu é a próxima... Eu não vou mentir, eu pensei em investir no setor de varejo. Aí, quando eu fui com a Carol Dias pra entrevistar o Barça lá no podcast. Sim. E aí eu tava lá, sentada assistindo, e ele falando lá sobre o setor de varejo. Eu falei, não vou investir, vou sair fora disso aqui. Se ele tá falando que não, eu não vou. Quem sou eu? Não vou, não. E ainda bem que eu não entrei. Aí, depois disso, eu só ladeira abaixo. O varejo é um dos setores à prova de Barça, que a gente... A prova de Barça. Barça não investe nem pra varejo, aviação, construção civil, enfim. Exatamente. É basicamente isso. Não pode. É o Supremo, hein? O Supremo manda. Eu falei, eu olhei assim, não pode falar. Vamos lá, fala aí. Não, eu ia perguntar sobre ações do exterior, que naquela época era muito difícil. Hoje em dia ainda é um pouco complicado, mas o que vocês pensam sobre isso? E se hoje em dia vocês investem lá no exterior? Sim, hoje realmente está bem mais fácil você investir em ações lá no exterior, né? Você tem contas que você abre em minutos aqui, literalmente em minutos, e consegue investir no exterior. O AGF não é contra absolutamente nada em relação a isso. A gente não é contra você investir no exterior, em Bitcoin, fundo imobiliário. Cara, tá tudo certo, desde que você durma tranquilo à noite, beleza, tá tudo certo. Só que assim, a gente tem uma posição, até pelo nosso DNA, eu nasci, quando nasci que eu falo é modo de dizer, né? Eu me via sempre investir em ação minha vida inteira. Então, assim, seria uma maluquice. Eu falava, porra, o que me libertou lá atrás, junto com o meu trabalho, foram as ações, agora eu vou investir no exterior ou em fundo imobiliário. Terra Luna. Exato, pra mim não faz muito sentido, entendeu? Então, assim, a gente enxerga, na verdade, que o Brasil é um mato alto.
A gente enxerga que o número de oportunidades que existe aqui é um negócio insuperável. Nos Estados Unidos tem bancos, por exemplo, valendo, sei lá, 50, 100 vezes o valor patrimonial. Aqui você tem os bancos valendo metade do valor patrimonial. É um exemplo, tá? Então, assim, e claro, é óbvio. Tem realmente, o Banco do Brasil O Banco do Brasil é quase metade. Quase isso, mas, não, mas assim, você pega nos Estados Unidos e você fala, porra, você tem mais segurança jurídica, coisa que você não tem aqui. Você tem muita coisa desenvolvida lá pró-mercado que você não tem aqui no Brasil. E então, assim, é evidente que as ações tendem a valer muito mais lá. Só que um dia a gente enxerga, eu sei que é difícil falar isso, mas um dia a gente enxerga que o Brasil vai melhorar de uma forma tal que o movimento vai ser parecido aqui. Em algum momento isso vai acontecer, a gente não sabe quando, porque o Brasil tem sido uma baderna, mas tem melhorado também. Assim, por exemplo, ninguém, entra num Banco do Brasil ou numa Petrobras como entrava lá atrás e fazia uma baderna maluca. Você tem mecanismos que protegem mais essas empresas em relação a 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, a gente acredita que existe um mato alto gigantesco no Brasil que você não precisa investir no exterior para pegar essas grandes oportunidades. É a nossa visão, mas a gente não tem nada contra. Assim, as pessoas falam, se você é a GF, você não investe fora, se você é a GF, você não investe no fundo imobiliário. Não é assim. A gente respeita, porque os investimentos são democráticos. Tá tudo certo, desde que você durma à noite. O problema é o cara que compra, por exemplo, um Bitcoin e ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que é o Bitcoin, não sabe explicar e não... Ainda que ele saiba explicar, o meu maior medo, agora é o Fábio falando, tá? Não, assim, eu fico com receio que o cara, os investidores, eles, principalmente os novatos, eles querem procurar a próxima porrada da bolsa. É esse o problema. Seja Bitcoin, seja ações, seja fundo, seja o que for. Por quê? Porque você se expõe a um risco que vem de vários lados. Por exemplo, você comprou uma ação a R$1. Você pagou R$1. Vou dar um exemplo da Magazine Luiza. Vamos pegar a Magazine Luiza. Pronto, é um exemplo de fato que aconteceu. Sim. Você pega a Magazine Luiza a R$1. Será que você comprou pensando em vender em algum momento? Você falou, não, isso aqui é uma ação de oportunidade. Você conseguiu achar que aquilo é uma ação de oportunidade. Pouquíssimas pessoas conseguiram. Um fundo, que é o do Alasca, do Breda, competentíssimo e tal, conseguiu fazer isso. Pessoa física, o cara comprou a R$1. A ação subiu para R$1,50 em 2 meses. Será que essa pessoa não vendeu? 50% em 2 meses, né? Sim. Eu acho que vendeu. Será que quando essa pessoa vendeu, ela não se arrependeu porque 3 meses depois a ação tava 5? Com certeza. Com certeza. Aí ela compra 5. Aí, passa 2 meses, a ação tá 7. Será que ela vendeu ou não? Eu acho que ela vendeu. Só que ela vendeu e daqui a 3 meses a ação tá 20. A Magazine Luiza, se eu não me engano, foi para R$1.000. Foi um negócio absurdo, foi bizarro. Caramba. Então assim, e hoje acabou voltando tudo de novo, no momento que a gente tá falando aqui pelo menos, né? Porque a bolsa continua, a gente não sabe quantas pessoas vão ver esse vídeo. Mas o fato é, olha o trauma que você causou a si mesmo. Psicologicamente falando, essa dor é pior do que a dor de fato de você perder dinheiro. A dor de você ter deixado, entre aspas, o bonde passar, ter vendido a 10 e ela ter ido para 1.000 é muito pior do que você ter, sei lá, comprado uma ação a 10 e ter vendido a 9. São várias dores no meio do percurso. A dor de ter comprado a 1 e depois ter subido para 3, depois de 3 para 5. E o medo de você comprar a 5 quando você sabe que você comprou a 1? Então, aí quando você sabe que comprou a 1, aí você vai chegar em 20 e pouco, 1.000 e pouco. E aí você compra a 1.000, volta para 1, então são... Pois é. Então, assim, essas pessoas eu tenho bastante receio, por quê? A bolsa é longuíssimo prazo. O Barsi tem 80 e poucos anos de idade, ele continua fazendo a mesma coisa do que quando ele tinha 30 anos de idade. Então assim, se você em algum momento arranhar esse psicológico, e essa é uma forma muito boa de você arranhar esse psicológico, o negócio Bolsa de Valores para você acaba ali. Você entende? Então esse feeling, ele é muito importante que você adquira. O que você está buscando na Bolsa de Valores? Você quer uma ação que exploda? Então determina quanto que é essa explosão. Porque quando acontecer, você sai ciente do que você está fazendo. E mesmo assim não é uma boa. Eu comprei Vale do Rio Doce a R$10 em 2016. Falei assim, quando ela bater 22 pau, eu vazo. Eita. E vou pra Taesa, porque Taesa é uma empresa que eu tenho desde 2014 a Taesa. É uma empresa que eu quero, paga dividendo frequente e tal, não sei o quê. R$11, R$10 a Vale, não foi nem 11, R$10. 3 meses depois, estava lá. Não foi 22, estava 24, foi um pouquinho a mais de 2 vezes que eu exigi. Tava R$24 e o garotão aqui vendeu. Não, vou vender, porque é o que eu falei que ia fazer. Tá feito, eu sou um cara disciplinado, fiz. Foi lá, vendi, troquei por Taesa, sei lá, tava R$15, R$16, beleza, tá ótimo.
Passam-se 2 anos, a Vale R$130, pagando R$30 de dividendos no ano, no único ano. Foi uma coisa assim, eu não lembro se foi 30 exatamente, mas foi absurdo. E aí você fica com aquilo na cabeça, nem eu mesmo, que assim, eu já tenho uma história na Bolsa de Valores, nem eu consegui ficar do jeito que eu achei que eu ficaria aplicando o meu plano, vocês entendem? Eu falei, pô, eu vou comprar 10 e vou vender tal, ó. Foi isso e aconteceu isso e eu vendi aqui, beleza. Estou bem, pode subir que eu não... Ah, mas tá subindo. Pagando muito dividendo. Aí você fala, pô, fiz cagada. Machucou. Não vou falar pra vocês. Cara, você tá louco. Machucou, velho. Eu ia comprar um apartamento, deixei de comprar apartamento, eu ia comprar Vale. A Vale multiplicou por 2 e pouco. Em 3 meses eu saí pra comprar Taesa, beleza, tá feito. 2 anos depois a Vale tá 10 vezes maior. Dói. Tá vendo? Dói. Então, assim, essa jornada que eu falo que é pro resto da vida, ela não pode ser arranhada. E quando a gente fala de dividendos, você comprar empresas que pagam bons dividendos a bons preços, a minha visão é que essa jornada nunca vai ser arranhada. Ela nunca vai ser arranhada, porque você tá sempre bem. Bolsa é cabeça. Ninguém me fala... Se você falar pra mim, bolsa não é comportamento, ou é, sei lá, 95% técnica e... Não, pra mim é quase 100% comportamento. As boas empresas, é óbvio que tem técnica, você também consegue analisar as boas empresas, tal, não sei o quê. Mas, se você não tiver o comportamento adequado, você não navega bem nessa jornada que é a Bolsa de Valores, que não é um negócio de 10... Não é um tiro raso, um tiro curto de 10 metros, de 100 metros. Não, a gente tá falando de resto da vida. Sim. Né? E o que a gente fala na bolsa, o que a gente defende na Bolsa de Valores é perenidade, né? Quando a gente fala de perenidade na bolsa, a gente tem que ter perenidade em outros setores da vida: saúde, paz, amor, alegria, felicidade. É em tudo. Não adianta nada você ser super próspero na Bolsa de Valores e, pô, não tá bem consigo mesmo, tá triste por alguma coisa que aconteceu. Ou doente, tá... tudo mais. Exatamente. O ideal é você procurar um equilíbrio. Se você estiver bem de cabeça, você vai navegar bem na Bolsa de Valores. É basicamente isso que a gente defende. Então, respondendo, só terminando a sua pergunta, a gente não é contra. É investimento no exterior, eu lembrei. Deu uma puta volta aqui. Tava conversando, tinha pergunta. Puta no rolê aqui, o Lucão tá até dormindo. Não, mas é assim, só voltando à pergunta, né? A gente não investe no exterior porque nós achamos que o Brasil é um baita do mato alto. O que não quer dizer que você não deve investir. Beleza, se você tem um patrimônio e acha que deve estar no exterior, esteja no exterior. Perfeito. Fábio, 2 pontos. Né? Primeiro ponto, uma coisa que você falou que eu peguei aqui que eu achei muito interessante, né? Você disse lá no início, né, do podcast, que você conheceu um amigo que conhecia alguém que conhecia o Barça. Mais ou menos isso, né? Foi. E eu lembrei de uma frase, né, que você tá a 5 ou 6 pessoas de conhecer a pessoa que você eu vi isso também. quer conhecer na vida. Foi um produtor que disse isso de Hollywood, se eu não me engano, que você tá a 6 pessoas de conhecer qualquer pessoa no mundo, um negócio assim. Interessante, demais. Legal pra caramba. É verdade, por exemplo, a gente conhece a Carol. E a Carol... Grande Carol, um beijão, uma querida Carol Dias André Carol. Também. A gente conheceu a Carol, que conhece o Barça, que conhece, por exemplo, o Paulo Vieira e tudo mais. E ela aproximou a gente de todos esses também. Sim. Então, né? Tipo, todo mundo que a gente queria conhecer. A Carol, o André, que é o irmão da Carol, tudo foi apresentando pra gente, né? E a gente também fez ponte, assim, contato com várias pessoas, apresentou nossos amigos pra outras pessoas também. Isso é muito legal, né? 6 pessoas. E outra coisa, né? Você também já perdeu muito dinheiro na bolsa. Não foi muito fácil, assim, isso não, início, de jeito nenhum. Inclusive, em 2008, se eu não me engano, você perdeu muito dinheiro. Como é que foi isso? Sim, na verdade não foi 2008. 2008, assim, foi um ano... assim, que teve o subprime, né? E nesse ano talvez tenha sido o ano de maior aprendizado na minha vida. Foi o ano onde eu consolidei algumas... Eu passei aquele período turbulento onde eu falei com a minha mãe, né? Contei a história que ela falou para continuar em função do Barça e tal. Na verdade, ela me proporcionou fazer uma escolha. Mas depois... aconteceram alguns movimentos interessantes. Eu comprava uma ação que era Banco Nossa Caixa, junto com o Barça, né? Eu não tinha não conhecia nada. Eu via o que ele falava e tentava pesquisar, né? Eu sempre fui muito, vou pesquisar e ver o que acontece, ver onde eu tô me enfiando, mas beleza, o Barça tá fazendo... Mais legal que você pesquisava também. Pra caramba, tentava tudo que tinha de material na internet, eu debulhava, assim, um negócio muito legal. Então, assim, uma vez o Barça participou de uma reunião dizendo que o pessoal, o CEO do Banco do Brasil, na época, disse que eles gostariam de comprar todas as folhas dos funcionários públicos do estado de São Paulo. E o Barça, inteligente do jeito que é, Ronaldinho do jeito que é, falou,
isso passa pelo Banco Nossa Caixa. Ele já comprava a Nossa Caixa antes e aumentou. E foi aumentando, e eu aumentando junto com o Barça. Vamos lá, só que o Barça aumentando em milhões e eu aumentando em alguns centavos, beleza. Mas assim, eu comprava ações da Nossa Caixa e ela foi, sei lá, tava 30, 32 reais, pagava bons dividendos, tava um bom preço perto do valor patrimonial. Em 2008 ela caiu para 12, 13 por conta do subprime. Foi uma coisa que bagunçou o mercado. Foi a primeira crise que eu passei. Né? E o Barsi sempre sereno, você ligava pra ele, ele falava, ele ria no telefone, porque ele adorava ver a bolsa caindo, adora até hoje, você quer ver ele feliz, deixa a bolsa cair pra caramba. E ele tava comprando, ele falava, porra, Fábio, você tava 32, agora tá 12, olha só, tá quase 3 vezes melhor. Oportunidade incrível, cara, ele é incrível. E eu comprava, né? Falava, tá bom, você tá comprando, eu tô comprando também. Quem que sou eu pra falar? O cara é o homem, velho. Não tem o que fazer. É o meu mentor aqui na bolsa, é ele. Ele tá fazendo, eu tô fazendo também. E, cara, eu comprava. E um belo dia aconteceu, acho que foi em 2008 ou 2009, que o Banco do Brasil realmente falou que ia comprar a nossa caixa. Cada ação da nossa caixa virou 4 ações do Banco do Brasil. E não só a nossa caixa, a Eternit também aconteceu de ser um belo negócio nessa época. Então eu aprendi que as crises são realmente boas oportunidades. Eu pensei comigo mesmo, eu falei, a próxima crise eu vou enfiar tudo que eu tenho, mais um pouco de dinheiro, porque eu sei que um dia volta. As crises devem existir. A sua vida não é assim, ó. Ela é assim, ó. Sim. E quando você olha como um vídeo, você vai ver que foi isso aqui. Essa é a pegada. Aí eu comecei a achar que eu sabia tudo, voltando à tua pergunta. Falei, agora explodi na bolsa. Agora eu sei como funciona esse negócio. Agora eu dominei tudo isso aqui, agora ninguém me segura. Aí eu comprei uma ação de uma empresa que é fantástica, chamada Usiminas. Só que eu não sabia o porquê que eu comprei, eu não sabia o que a empresa fazia, eu não sabia o porquê, assim, eu não tinha o menor motivo para comprar. Não sabia dos dividendos que ela pagava. Nem o Barça mandou. Nem o Barça mandou. O Barça nem sabia. Tá louco comprando. O Barça agora eu vou. Barça, deixa aqui. Eu vou ser o novo Barça. Novo Barça aqui. Cara, resumindo, ninguém é nada na Bolsa de Valores e você não deve se comparar com ninguém nunca na Bolsa de Valores. Isso é o caminho para infelicidade, cara. Você tem a sua vida, as suas contas e tua carteira de ações pode ser tão boa quanto a minha e pode não ter nenhuma ação que eu tenho na carteira. Em tudo, na verdade, não só na bolsa, né? Você tem total razão. Não deve comparar com ninguém. Você não precisa, cara. A felicidade não tá aí. Sim. Não tá aí. Então, assim, eu comecei a comprar os Usiminas a R$90. 90 pau eu comprando, mas eu queria comprar porque eu queria explosão, eu queria que a Usiminas fosse o Magazine Luiza. Eu queria ver ela explodir e vender para comprar mais ação de dividendo ou não. No fim, bem no finzinho lá do meu coração eu falava, quando ela subiu eu vou vender e vou procurar outros Usiminas. Porque é assim, esses caras que falam, eu quero a oportunidade, no final do dia, se você for ver bem a razão, você vai entender que ele quer a oportunidade para ganhar dinheiro, para pegar outra oportunidade que não necessariamente pague dividendos. Sim. E em um belo dia, 8 anos depois, 9 anos depois, eu vi a Usiminas a 90 centavos. Ela desdobrou também, acho que 2 vezes, mas ainda assim é uma bela de uma queda, uma senhora de uma queda. E isso me assustou muito, demais, porque eu deixei a Usiminas de canto e eu fui comprando outras empresas devagarzinho, porque eu fiz um aporte bom naquela época pro meu dinheiro, né? Eu fui aportando em outras porque eu via ela caindo e ficava com medo. Porque eu não sabia o que era, não sabia o que fazer, não sabia nada da empresa. A Usiminas é uma empresa fantástica. Eu acho que não tem nenhuma empresa que não é fantástica na bolsa. Eu gosto de todas, inclusive as que estão em recuperação judicial, porque tem gente lá lutando. Agora mas a gente torce, eu não entendo as pessoas que torcem contra, cara, por exemplo, né? A gente tá no Brasil, se as empresas do Brasil quebrarem, a gente... exatamente, o Brasil precisa ser forte, por que torcer contra? Não, de jeito nenhum. Isso você nunca vai ouvir sair da minha boca, cara. Da UE, já deixa o like aí. Pessoal, Paranapanema. Cara, eu quero que essas empresas voem, prosperem, porque tem empresário lá dentro que tem família pra caramba. Quando você recebe um dividendo, isso é uma coisa que eu faço. Eu falo até pra todo mundo, né? O Lucão sabe disso aí. Cara, receber um dividendo, cara, baixa a cabeça. Eu não sei qual que é o seu Deus e nem me importa. Cada um tem uma religião ou não tem. Eu não tenho religião, mas acredito em Deus. Baixa a cabeça, agradece a Deus por alguns segundos, porque para chegar o dividendo na tua conta, teve o teu trabalho e teve o trabalho de uma pancada de outras pessoas que estavam do outro lado dando duro para que esse dividendo chegasse na sua conta. Isso é verdade. Né? Então, assim, eu torço pra caramba pra que uma Oi, uma Paranapanema, essas empresas brilhem pra caramba. Elas precisam, quanto mais isso acontecer, mais forte esse país vai ser. Agora, por outro lado, tem as pessoas que jogaram nessas empresas, o que é diferente de investir.
Eu tenho amigos meus, cara, pessoas fantásticas, investidores que investem, por exemplo, na Oi. Ó, Felipe faz isso. Ele investe na Oi, mas, cara, ele tem uma carteira já fundamentada, tem anos de mercado, sabe o que tá fazendo, é uma coisa. Agora, as pessoas estão lá porque, é baratinho. É baratinho, sei lá, 50 centavos. Eu vou fazer uma fezinha aqui. Mudar minha vida. Mudar minha vida, eu quero estouro. Eu vi gente vendendo carro de 70 Eu vi mil também, colocando. eu vi também. Carro, casa, tudo. Isso é complexo, porque, olha só, ela pode se dar mal de tudo que é jeito. Se a ação subir demais, ela não sabe o que é o subir demais. Você comprou 100 mil, virou 120, você vai vender? Não, vai chegar 1 milhão isso aqui. Beleza. Chegou a 150, você vai vender? Chegou a 200, você vai ficar mais, tentado. Você vai ficar tentado. Chegou a 300, você não vende, ela volta tudo aquilo e vai acontecer, porque a bolsa não é isso aqui, ela é isso aqui geralmente para algumas empresas. Você comprou a 100, vendeu a 170, a ação tá 1 milhão, de acordo com a sua posição, você tá arrependido achando que você fez cagada. Então é o que eu te falei, você não tem sossego. E o pior acontece, eu acho que é uma lição para muitas pessoas que compraram essas ações. Eu não sei, você falou que tem Oi, né? Não, sou eu que Não, tenho. ele tem. Você tem, qual foi o motivo uma que você carteira comprou? diferente. Você sabe o motivo que você comprou? Sim, pra aquela Pra ação lá. multiplicar é pra o cacete. 1% da carteira. Eu falo que é aquele 1% vagabundo da música. Né? Não, se você tem 1%, Aquele lá que você 1%, coloca lá pra deixar. E deixa. Só que virar aqui 2, 5%, aqui 10%, vender já era, fazer lucro. Então, mas é perfeito. Eu acho essa linha de raciocínio perfeita, porque você comprou, você tem uma exposição que você gostaria de ter, você sabe que não machuca a tua carteira, é uma parte que você reservou para uma oportunidade. Beleza. Agora, tem o cara que tá começando, vê o vídeo do Barsi falando que tá comprando IRB, por exemplo, e ele começa com tudo que ele tem comprando IRB. Literalmente com tudo, não é Com uma tudo, parte do patrimônio. Sei lá, ele juntou 100 mil reais, vou comprar IRB, 100 mil reais. Vou comprar, vou apostar Cara, tudo. isso é um perigo. Perigo por vários motivos, tá? Porque se ela subir 10 vezes, que lição esse cara vai aprender? Vamos assim, tenta chegar um pouquinho. A ação, comprei 100 mil reais de IRB. Deu um golpe de sorte, ela subiu 10 vezes, eu tenho 1 milhão de reais, eu vendi. Ele vai querer também Sou apostar mestre. em outra ação. Isso. Eu sou o mestre, E qual é a chance disso achar a acontecer de próxima. novo? Débora matou. Você vai, agora eu saio da IRB com 1 milhão e vou numa outra que não paga dividendo, ela tá em recuperação judicial, e pode ser que dê certo, e pode ser que não dê certo. E o cara tá com lembra que eu falei longo prazo? Bolsa é resto da vida. Em algum momento esse negócio começa a fragilizar o teu emocional e o teu psicológico, acabou tua jornada. Você entende? Então, perdi muito sentido. Perdi muito dinheiro na Uzi Minas. Se eu não me engano, em 2019 eu vendi a Uzi Minas, eu não lembro exatamente, mas eu vendi a Uzi Minas. Só que antes de vender, eu coloquei num quadro aquela operação que eu fiz. Inclusive, coloquei no meu Instagram. Eu fiz questão de colocar. Eu comprei a 90, a ação chegou a 90 centavos. Eu fiz um feed disso aí. E coloquei também no AGF+, que é a nossa plataforma. Cara, eu fiz um quadro daquilo pra que eu nunca mais especulasse na minha vida. Quadro mesmo, assim? Quadro, literalmente, juro pra você, eu meti lá, eu vou tirar uma foto depois. Pô, quanto você perdeu, assim, você tem... Cara, assim, eu tinha investido na época, eu tinha comprado 100 ações que dava 9 mil reais. Caramba. E você fez um quadro? Juro pra você. Caraca. Fiz um quadro pra eu entrar todas as vezes. 9 mil reais na época é dinheiro, hein? Não, até hoje, pra, não até só hoje, na época, 9 mil reais. 9 conta, pô, tá louco. 9 mil Até hoje, reais. eu não imagino. Mas eu costumo trabalhar muito com isso. Eu tinha um quadro do Barsi também, que ele saiu numa revista em 2009, se eu não me engano. Eu recortei minha cabeça lá e coloquei lá junto com a do Barsi. Então eu faço umas Eu tenho paradas uma foto dessas. no meu feed que eu fixei do Barsi. No meu feed tá fixado. Pô, lá é em uma cima. inspiração violenta, Sim. cara. Então eu fiz isso aí pra nunca... Então assim, eu me considero um medroso na Bolsa de Valores, com muito orgulho. Eu tenho a minha carteira que eu acho é um xodózinho, eu amo minha carteira e tá tudo certo, tem poucas ações. Eu sei mais ou menos o que elas estão fazendo, porque na verdade, por mais que você saiba o que elas estão fazendo, tem coisa que você não vai saber nunca. Porque não pode ser revelado. Então, para mercado, né? Você sabe o que eles falam e você acredita baseado num histórico que aconteceu ou não. Sim. Então é assim que você navega. E beleza, cara. Para mim tá bom, sou empresa que paga bons dividendos, comprei a bons preços, continuo comprando. Posso ampliar em algum momento? Devo ampliar, talvez, porque assim você vai ficando cada vez mais forte na Bolsa de Valores. Essa é a trajetória natural dos dividendos. Eles vão te enriquecendo ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o investidor investir é que nem vinho, assim. Quanto mais velho você fica, melhor você fica. Exatamente, é uma profissão muito legal.
Então, cara, eu usei esse revés que eu tive na Uzi Minas pra nunca mais entrar numa ação pra especular, ou se for pra especular, como eu entrei na Vale, que seja uma ação que assim, pô, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu já comprei essa ação há 20 anos. Então, se for uma especulação, que seja pelo menos assim, com dinheiro que não vai fazer falta, e que, ao mesmo tempo, eu confio, eu tenho um certo grau de confiança na empresa. Sim. Eu conheço, no mínimo, o que a empresa faz, que é algo que eu não fazia Estudou, ideia. foi atrás. Exato, exatamente. Então, pô, naquela época, a Vale tava, minério de ferro tava largado as traças, Vale tinha tido o desastre de Mariana, que foi, porra, foi lamentável. Sim. Aquilo. Só que, sabe, é uma empresa que emprega milhares de pessoas, enfim, ajuda pra caramba o Brasil, tem esses lados, né? Enfim... Então foi mais ou menos aí que eu usei esse revés que eu tive pra, inclusive, passar pras pessoas que estão nos assistindo aí, né, cara? Você vai perder dinheiro na Bolsa de Valores, só que o tempo vai te refinando, né? Então a ideia é essa, é você ir ficando cada vez mais forte. E os dividendos são uma baita luz no fim do túnel, assim, é generoso o negócio. Com certeza. É isso aí. E assim, falando de ações, né? Quais ações que você vê baratas nesse momento, boas e baratas, aí pra 2023? Não só pra 2023, sim. Né? Pro longo prazo, o resto da vida. Longo prazo barra resto da vida. Cara, pra mim, Banco do Brasil é uma ação que eu fiquei comprando o Banco do Brasil. Como vocês sabem, eu não tenho muitas empresas em carteira, né? Mas eu tenho boas quantidades dessas empresas que eu tenho. O Banco do Brasil é uma das empresas que eu considero muito barato, e é só você olhar o valor patrimonial da empresa. O valor patrimonial é uma métrica que se encaixa muito bem em bancos, né? E você hoje tem um valor patrimonial de R$54 no Banco do Brasil, mais ou menos, e ela valendo R$36, alguma coisa nesse sentido, né? Eu cheguei a comprar R$24 na crise, né, na pandemia, e fui comprando por anos. Ela ficou 3 anos dando esse mole, digamos assim. E hoje está R$36, então eu enxergo uma verdadeira barganha na Bolsa de Valores. Não é uma recomendação de compra isso, porque cada pessoa tem um estilo de investir. Você vai comprar uma empresa, você precisa entender o que você quer com ela, como é que está seu estômago para suportar caso ela baixe 50%. Eu sempre faço esse exercício para as pessoas que querem comprar uma ação. Eu falo, você vai comprar Banco do Brasil 36, e se ela cair 70%, o que você vai fazer? Aí as pessoas falam, eu compro mais. Mas será? Será, velho? É verdade. Eu não acho que compra. Não, a maioria, infelizmente, não tem nenhuma estratégia de investimento. A pessoa, a gente bate tanto desse ponto, precisa ter uma estratégia, mas as pessoas não têm uma estratégia de investimento. Tem razão, as pessoas falam, não, mas vocês falam direto isso, mas aí eu pergunto, mas qual é a sua estratégia de investimento? A pessoa fica assim, olhando pra minha cara. Não tem estratégia de investimento, não sabe se é pro longo prazo, se é pra viver de dividendo, se é pra... ganhar o dinheiro, não sabe, né? Exato, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse norte, né? Não sabe o que estão fazendo na bolsa. Eu fiz um propósito pra mim, a propósito, né? Eu falei pra vocês que eu tirei um ano sabático, com 27 anos eu comecei a tentar retribuir ao máximo meus pais o que eles fizeram por mim, porque me deram uma educação de primeira, embora eu nunca tenha nascido numa família rica. Sim. Eu quis retribuir, então eu pagava almoço pra eles, eu comia mal pra caramba, me alimentava mal pra caramba, dormia mal pra caramba. E em algum momento eu falei assim, cara, eu vou mudar isso aí. Isso aconteceu esse ano, tá? Esse ano. Caramba. Eu falei, quer saber? Porque eu fiz exame de sangue, deu tudo errado. Meu exame de sangue deu uma porcaria. Eu falei, não é possível, cara. Como é que eu consigo ser próspero na bolsa? Eu não admito isso. Eu não vou perder pra mim mesmo, velho. Então eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu falei, cara, eu vou ficar 14 dias sem comer glúten, sem lactose e indo na academia. Todos os dias. E eu fiz, dito e feito. Fui anotando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Num caderninho que eu sempre anoto. Cara... É incrível como o seu comportamento vai mudando e vai adequando, e é incrível como isso tem a ver totalmente com a Bolsa de Valores. Eu me encontrei É incrível, cara. Com 14 dias, o que aconteceu nesses 14 dias? De 14 dias que eu deveria ir na academia, 13 eu não tive a menor vontade de ir na academia, e menos ainda. Achei que ele ia falar que o primeiro, pelo menos. Não, nunca. Nenhum dos 14. Eu sempre gostei muito de esporte, mas academia é um negócio que pra mim é um saco, velho. Musculação. Não, mas pior que eu vou aplicar isso que você tá falando, que eu também fiz os exames. Hoje em dia eu tô vivendo bem, tenho um lugar legal, uma moradia legal lá pra viver com a minha família, no condomínio. Tem a piscina, no parquinho, mas às vezes eu não consigo sair de casa até o parquinho porque eu tô com dor no estômago. Eu fiz exame. Entendi. Eu tava com gordura no fígado, eu tive isso com também. lesão no rim, tava sim. Tudo tava bom também o negócio, né? Toda lascada. Sim. Do que adianta
a gente acumular um patrimônio, até mesmo para viver de dividendos, se você não vai conseguir viver ou viver bem, né? Perenidade, né? A gente bate tanto nessa tecla de perenidade, Exatamente. mas, pô, não dá pra você ser perene, próspero em uma questão da vida, né? Se você não tem as outras alinhadinhas. Verdade. Então, esses 14 dias foram péssimos, terríveis. Eu não consegui aí, mas depois que eu atingi 14, eu falei, eu vou fazer 300 dias de academia agora. Ninguém me para. Aí assim, eu usei o que eu usei na Bolsa de Valores pra chegar até onde eu cheguei, aonde eu ainda vou chegar. Falei, eu vou botar isso aqui na academia. E, cara, 15º dia, arriscado, 16º, 17º, 18º, tal, 50, 51, 52... Engraçado que nesses 300 dias eu não fui 7 ou 8 dias em função do meu... Eu tive uma gripe no meio, aí não dá pra ir mesmo, senão você bota em risco outras pessoas. Mas assim, eu fui religiosamente tirando esses dias que eu não pude, 300 dias na academia. Caraca. Foi legal pra caçamba, cara, porque você fala, legal, olha o que eu pratiquei lá, olha o que eu... você se sente muito... Legal, cara, eu juro pra você, faz, Débora. Não, faz. Sabe por quê? Porque tem uma hora que vira hábito. Eu teve, por volta do... Eu vou contar essa história no AGF+, que é onde a gente tem lá, porque a gente escreve pros nossos membros, tal, pro pessoal entender como é que funciona. Mas, assim, no dia, lá pelo dia 50, 51, teve alguns dias que, tipo, eu ameacei não ir, não fui de manhã, que era o dia que eu me propus a ir, e eu, à noite, fiquei maluco porque eu falei, tá faltando alguma coisa. Pra finalizar meu dia. E era academia. E aí virou um hábito. Então, assim, você não vê mais seu dia a dia sem... Eu não quero ficar marombado, não é essa... Não tem nada a ver, não é esse a questão. A questão é você ter um hábito saudável. Saúde, Fui ver meus exames perfeitos, bonitinhos, sem gordura no fígado, tal. Então, assim, você fala, isso é perenidade, cara, isso é legal. Isso aí você vai mudando a alimentação também, não Exatamente, é só academia. E você vê, nossa, eu emagreci isso. Uma coisa leva a outra, né? Eu me esforcei tanto nesse exercício, será que vale a pena comer esse hambúrguer aqui? Eu vou comer um baita do chocolate agora. Exatamente. Eu continuei comendo o mesmo chocolate, só que, 70% e tal. E você vê que é hábito também pra comida, cara. Sim. E tudo isso tem muito a ver com a Bolsa de Valores, é impressionante. Outro dia eu meti isso aqui no Instagram, eu falei, tô indo pra academia, tem tudo a ver com Bolsa de Valores, pouquíssimos entenderam isso aqui que eu falei. Mas a galera entendeu, por incrível que pareça. Porque a mesma coisa que você usa lá, você usa na Bolsa de Valores. É todo santo mês indo lá e fazendo aporte. Ah, mas o dividendo não caiu esse mês. Ah, mas a empresa anunciou que vai pagar dividendo agora de 6 em 6 meses. Dane-se. Você religiosamente vai estar lá todo santo mês fazendo o seu aporte, fecha um broker e vai trabalhar, vai fazer o que você faz de melhor para ganhar mais dinheiro, para aportar mais. Essa é a pegada, sabe? E incrível como a academia, eu tracei esse paralelo, a vida de um halterofilista tem... Assim, esses caras estão muito mais preparados para investir na Bolsa de Valores do que a gente imagina, porque eles têm uma disciplina absurda. Disciplina, constância, né? Consistência, determinação, é incrível. Como que é o nome dele? Abílio Diniz? O Abílio? Diniz lá, você Sim, vê? Ele tá... Tiozão, super bem. Tá, todo dia. Você tem vários exemplos. O Roberto Justus é assim também, um cara que eu admiro pra caramba. E são caras que se mantêm na ativa, tal. Sim. Eles entenderam esse conceito. Se eles, por exemplo, não tivessem cuidado da saúde, hoje em dia nem poderia nem estar vivo pra estar curtindo. Exato, para o dinheiro que eles... E Débora, eu vou te falar um negócio, Ruiz, também. Olha que engraçado, Ivo. As pessoas que estavam ao meu redor, assim, começaram a ver isso e começaram a fazer disso um movimento para elas mesmas. A minha mãe, a dona Carmen, 73 anos, velho. Ela falou, quer saber, eu vou fazer academia também. Chegou um dia pra mim, assim, a dona Carmen. Eu falei, demorou, vambora, eu vou com você. Meu pai, seu Wagner, torneiro mecânico, aposentado tal, consegue viver dividendos, começou a investir com 54 anos. Pô, então se ela vai, eu vou também. Olha aí. Minha irmã vou também, minha esposa vou também. Cara, vai todo você mundo. vai. Por isso que a gente fala assim, a gente pode não mudar o mundo, mas se a gente muda o nosso arredor, cara. Imagina quantas pessoas a dona Carmen foi lá e acabou influenciando a minha irmã. É verdade. Você entende? É um efeito, é um juro composto do bem. Uma bola de neve lá. Exatamente. A gente não faz ideia de quanto isso é valioso, sabe? E você não precisou de nada, você precisou ter uma mudança tua mesmo. Não, eu que vou mudar. Eu não importa o que vai acontecer, eu quero que se dane o que vai acontecer do lado. Eu vou fazer a minha parte. Cara, a gente não sabe quando vai morrer, isso tá na mão de Deus. Ele cuida da gente no nosso melhor, ele faz o melhor. A nossa parte a gente tem que fazer bem feito, cara. Se você vem aqui pra vida pra ser, mediano e tal, acho que Deus não ia gostar disso. Ele ia gostar que você desse o teu máximo. Então você vai lá e dá o seu máximo. Você dá o teu jeito. Cara, Débora, se você pensa em fazer isso, cara,
Faça, você não vai se arrepender. Vindo pra cá, eu comentei até com ele que eu tô tão assim, e parece que a gente conversar sobre isso, é destino, eu não sei. Mas eu falei sempre, até comentei. É Deus, cara, é Deus. Exatamente, assim. Deus. Eu tô sonhando esses dias, eu lembro que eu sempre falo, eu tô sonhando esses dias, várias vezes esse mês eu sonhei, o mês passado, eu tô sonhando que eu tô fazendo academia e eu acordo e eu não tô, e eu fico irritada. Como assim? Só foi um sonho. Sabe quando você sonha que tá em um lugar assim que você quer muito estar, acorda e não tá? O lugar é academia. Parece esse lugar é academia. Sei que eu tava num lugar tão bom. Qual lugar você tava? Academia. Academia. Porra, tem certeza? Você acredita? Eu sonhei tanto que nesse dia, eu tava até falando com ele, eu sabia que eu tava sonhando, eu falei, não acredito, eu pensei assim, eu tô sonhando, mas eu falei, vou treinar no sonho, já que eu não tô treinando na vida real. Pô, sair. Mas eu vou, de verdade. Débora, você não vai se arrepender, sim, cara. E você não vai parar. Vocês, eu falo pros dois, como casal até que vocês são, cara, vocês não vão parar mais, é um negócio muito gostoso, porque você se sente satisfeito, pleno e tal, e você vai fazer as outras coisas de maneira melhor, assim, sabe? Uma coisa vai chamando a outra. Você comprou uma meta e quer cumprir outra meta e quer ir pra academia, né, tipo... Incrível como tem a ver com bolsa de valores, porque bolsa é meta. Sim. É meta em número de ações. Por quanto eu quero ter de salário mensal? 3 mil. Quanto eu preciso ter, sei lá, de Banco do Brasil? Sei lá, 9 mil ações. O que eu preciso fazer pra acumular isso daqui? É a mesma coisa. O que eu preciso fazer pra perder tanto de gordura ou pra perder tanto quilo? É isso. É isso. E aí você se mantém, que é a consistência, é a disciplina. Cara, eu sempre, até que postei isso aí no Instagram hoje, o trabalho duro vence vence o talento sempre que o talento não trabalha duro. Verdade. E é real, cara. Essa frase eu ouvi do Douglas Vegas, que é um amigo que eu tenho que joga basquete também. E ele fala isso e ele tem total razão, cara. Se você não for... Pega o Neymar, com toda a habilidade que ele tem. Se ele não treinar todo santo dia, se ele não treinar bem Cristiano Ronaldo, pega esses caras que são atletas e tal. Além de ter talento, os caras treinam. O Messi mesmo, eu acho que ele ganhou tanta bola de ouro assim, porque tinha o Cristiano Ronaldo ali cutucando ele. Lógico, um fomentando o outro, lá alimentando o outro. Cara, e come bem também, né? Imagina se o Neymar lá comendo sei lá quantos hambúrguer todo dia. Teve um início de temporada que ele tava... Tava meio chadinho, né? O Ronaldinho Gaúcho deixou pra depois, né? Ele teve lá, cumpriu o objetivo dele. O Ronaldinho tava vivendo de dividendos já. Já tava vivendo de dividendo, deixa pra lá. Né? Ô, Fábio, uma coisa legal que você falou sobre isso é a questão das metas pequenas, você realizar as metas pequenas, né? Você não começou já com os 300 dias, ou vou perder 30 quilos já aqui, começou ali, vou fazer aqui 14 dias, 13, 14 dias, né? E vou ver como é que é, né? Como é que faz isso aqui. Fez, e assim, pô, bacana, gostei, agora vou pra essa outra meta mudar aqui, vou ampliar. E assim... Você vai realizando ali as suas metas, né? Então começar aos poucos, até para você que quer começar a investir, né? Começa uma meta pequena ali, vou receber ali os primeiros 10 reais de dividendos, vou receber ali os primeiros 100 reais. E assim você vai aumentando, porque a galera vê um Barça lá, 1 milhão por dia... Acha que ele começou ontem, né? Acho que é coisa de outro mundo, impossível de alcançar. Então vai alcançando as metinhas ali aos poucos. Exato. Por exemplo, eu comecei a investir, foi com 100 reais também. Perfeito, é a mesma coisa que eu. Eu recebi 7 centavos de dividendos de um fundo imobiliário. Então, cara, foi algo... alegria. Eu falei, se eu tivesse investido então 10 mil, eu tinha colocado... Puta, perfeito, você já recebido isso. O Barsi falou isso pra mim, a primeira vez que eu ouvi, ele fez assim, olha, Fabio, quanto você quer ter por mês? Isso naquela conversa que eu tive a primeira vez. Falei, caraca, que da hora ele me perguntar isso. Deixa eu ver. 10 mil tá bom, Barsi. Aí ele falou, tá bom, você vai precisar de 1 milhão e 100 mil reais pra comprar de ações da Eternit. Você tem? Eu falei, pô, Barsi, eu não. Sou de família rica, eu não, cara. Aí ele, tá bom, você tem 110 mil reais então? Vamos cortar um zero. Eu falei, pô, 110 também não sei. Também não. Então vamos fazer o seguinte, corta mais um zero. Você tem 11 pau aí? Falei, Barsi, você tá entendendo, também velho? Não tenho também, velho. Ah, tudo bem, não tem problema, vamos cortar um zero. Você tem 110 reais aí pra cortar 2 zeros, né? Eu falei, tá bom, 110 eu tenho. Ele falou, é com isso que você vai começar. Não é pra amanhã. Vai construindo, vai aos poucos, vai trabalhando e você vai fazendo suas metas até chegar no que você precisa pra se aposentar. Não tem pressa. É uma coisa diferente, tem gente que vai olhar esses 7 centavos e você é um abençoado, porque você teve esse pensamento de, pô, se eu colocar mais então, se eu multiplicar por 10 eu vou ter 70 centavos de dividendo, se eu multiplicar por 100, eu vou ter, você entende? Eu vou ter 7 reais de dividendo, se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter 70 reais de dividendo. Sim. Você foi fazendo essa conta. As pessoas recebem os 7 centavos e geralmente elas falam,
eu nunca vou viver disso aqui. Muito pouco. 7 centavos é muito pouco. Exatamente. Tô ferrado. Então você já teve uma visão no futuro e falou, putz, se aconteceu isso com esse meu esforço que eu coloquei aqui de dinheiro, então, pô, é só colocar mais esforço aqui que o negócio vai aumentar. Verdade. Perfeito, esse é o lance, né? Agora, é uma diferença entre renda passiva e renda ativa brutal. Renda ativa é aquela que você precisa se movimentar para ganhar. Sim. Mas os 7 centavos foi de renda ativa que você não trabalhou. Mas o problema das pessoas, como a Sem gente fazer sempre- nada. Sem fazer nada, sem fazer nada. Olha o ano sabático, vocês vão tirar um ano sabático, vocês vão lembrar de mim. Amém, amém. O problema, assim, das pessoas é querer o imediatismo, né? As pessoas querem as coisas Totalmente. de imediato. Até as metas são de imediato. Por exemplo, ninguém quer, por exemplo, eu quero começar, eu quero ter R$1 milhão, ou eu quero treinar 300 dias ou 360 dias por ano. Coloca a meta pequena, porque Pequena. se você colocar uma meta assim, você vai ficar ansioso no meio do caminho. Isso. A chance de você não atingir sua meta, ficar É ansioso, grande. achar que não é pra você, é muito É grande. grande. Até porque é um dia após dia, né? A vida é assim. exatamente. Então você vai acordar amanhã, você tem a chance de fazer tudo novo, tudo de forma diferente. Isso é o presente, né? Deus, pô, passado você não muda, o futuro a Deus pertence. O presente é um presente por causa disso. Porque, Sim. porra, você vai lá e desembrulha, você faz o que você quiser. Esse é o verdadeiro poder. Então você acorda amanhã com essa pegada. Pô, eu posso fazer algo diferente. O que eu vou fazer diferente? Começa pequeno, meta Exatamente. pequenininha e vai, não para. Não, eu quero Verdade. começar uma meta R$1 milhão aqui na minha conta. Não. Você pode até ver o Começa final aos disso aí, poucos. talvez. Sim. Eu pensava muito nisso. Eu falava, pô, eu quero ter 10 milhões de reais, tal. Não sei, quando eu tiver X anos, escrevia isso em papel, tal. Mas tinha as metas pequenininhas, que eram as que me fortificavam. E o que a Isso é uma gente coisa pensa legal. bastante também é, mas por que você quer ter R$1 milhão agora? Você precisa mesmo? Por exemplo, tudo bem, é a sua meta, mas pra que você quer investir, receber agora 10, 20 mil reais por mês? Se você Sim. receber 5, 4, 3, já não é um início, já não vai te ajudar? Então não precisa de imediatismo. Vai buscar um... Não que você não vai buscar essa meta, esse objetivo, mas vá aos poucos. Vai construindo aos poucos, né? As pessoas têm, assim, no mercado legal é que você pode construir metas em número de ações, né? Sim. Então isso fica interessante, porque você Legal. ganha dividendo em número de ações, né? O dividendo é pago pelo número de ação que você tem. Então, cara, a melhor coisa que você pode fazer é desvincular, tirar o patrimônio da tua cabeça, olhar para as ações e, pô, eu quero ter essas ações aqui, quem sabe pro resto da minha vida. O bom é que tá? das ações que elas pagam dividendos, então ela te ajuda basicamente a cortar esse caminho, mas Total. ainda, você recebe os dividendos, você vai reinvestir, aí depois reinvestindo e reinvestindo, o tempo que você ia levar 10 anos, talvez você leve 8, Sim. 5, vai diminuindo E esse as tempo. crises te ajudam. Sim. Concorda? Porque Com certeza, né? você tem o Banco do Brasil em 2018 tava R$55, hoje tá 36. É questão de visão também. É questão né? de visão. Então, sei lá, Já você esteve precisava... 25, 24. Exato. Essa é a E há pegada. poucos meses atrás, não foi muito tempo. Pois Não é. muito tempo Pois atrás, é, né? chegou a isso. Então, assim, é uma bênção você pensar dessa forma, né? E Fábio, falando já falamos de ação barata como o Banco do Brasil, quais 3 ações assim que vocês têm no radar para 2023? Cara, basicamente, o Banco do Brasil, ele continua no radar enquanto estiver nesses preços. Eu acho que não tem por que mudar nesse sentido. O PT, muita gente tem medo do PT, do que pode fazer, tá? Mas atualmente a ação tá barata, é uma ação que tá no best, nos setores que a gente fala que são setores à prova de balas. Então a gente compra. Eu enxergo uma outra que é a AES Tietê, né? Que é a AES Brasil, na verdade, né? Que é uma empresa que estava R$20 há um ano atrás, hoje está um pouco abaixo de 10. Quantos os até agora. dividendos dela? Então, ela mudou essa política de dividendos porque ela tinha uma política de dividendos trimestral, agora é semestral. Só que eles precisaram capitalizar para que eles pudessem colocar 3 grandes projetos no portfólio, né? 3 projetos que vão fazer com que ela gere energia limpa, fazendo com que ela não dependa tanto das águas, da chuva e tudo mais. E o que é legal nas empresas é isso, você não vai saber exatamente tudo o que está acontecendo lá dentro, mas você sabe que o que eles prometeram, eles estão cumprindo. Eles prometeram lá atrás que eles iam investir nesse tipo de energia limpa, eles tinham o objetivo de chegar em 50% de energias de fontes limpas, né? E estão fazendo isso. Então assim, eles prometeram e cumpriram, beleza. E outra, a controladora, que é a S Corporation, foi lá e colocou dinheiro nisso. Ela fez a subscrição e ela participou. Você quer um sinal melhor do que esse? Pô, eu tô falando para vocês todos colocarem dinheiro na empresa. Ah, mas e você que é controlador? Não, eu também tô colocando. Eu sei o que eu tô fazendo. Então assim, eu acredito que seja uma empresa muito boa para você ter no radar, digamos assim. Agora,
de novo, nunca é recomendação, por quê? Eu sempre falo, eu tô comprando, que foi o que o Barsi nos ensinou, ele está comprando tal. Você não deve comprar a mesma ação que eu tô comprando, você não deve ter a mesma carteira que eu tenho, porque elas foram construídas em momentos diferentes, né? Se eu fosse começar minha carteira hoje, seria diferente do que eu tenho hoje, né? Então assim, no caso da AES, eu já tenho ela na minha carteira faz muitos anos, desde que ela era geradora e transmissora Tietê, depois foi Tietê, agora é a AES Brasil. Então assim, é uma empresa que tem um horizonte que eu considero muito digno e é um investimento que eu acho muito próspero ao longo dos anos, só que paga dividendos semestralmente. Então, se você está começando, eu não acho que é uma ação para você iniciar, por exemplo, né? E caiu de R$20 para R$10. Então, isso, né, me faz me sentir na vantagem, entre aspas. Então, eu acumulo mais porque eu tenho metas nessa empresa também, além do Banco do Brasil. Outra ação que eu gosto bastante, e essa talvez não esteja no radar de muita gente, é a Itaúsa. A Itaúzinha? A Itaúzinha muita gente não gosta porque ela parou de pagar dividendo. Para mim, eu enxergo que eu também tenho essa ação na minha carteira, né? E a Itaúsa é outra empresa que cumpriu o que prometeu. Aliás, exatamente. Prometeu uma coisa e cumpriu. Exatamente. Ela tá avisando há muitos anos que ela vai diversificar, ela vai comprar outros negócios que estejam também em bons setores e que gerem caixa para a holding. E ela fez isso, ela tem feito isso, comprou a EGEA, agora comprou a CCR, ela tá dando andamento a esses projetos e tá desinvestindo da XP que ela falou que ia fazer. Tudo isso ela falou que ia fazer, gente. Não teve nenhuma... Nossa, que absurdo, ela tá fazendo um negócio que ela nunca fez. Ela pagou 90% de payout, né, em 2018, 2019, porque sobrou muito capital e eles puderam distribuir isso pro acionista. Se você visse a empresa nos últimos 20 anos, você ia ver que não era normal aquilo. Ela sempre pagou 40% de payout, 35% de payout. Sim. Ela distribuiu 80%, 90% porque teve um excesso de caixa, de liquidez, e eles distribuíram. Então ela só tá voltando ao que ela sempre foi. Só que ela pega... Aí que tal, né? O pessoal faz uma confusão danada. Você quer comprar uma Itaúsa, por exemplo, na minha visão, qualquer empresa, você tem que olhar o histórico, você tem que olhar como um filme. Se você olhar como uma foto, essa empresa não gera nada hoje, você não compra. Eu não compraria, por exemplo, a AES. É uma foto. A foto de hoje ela está investindo. Quer dizer que não tem amanhã? Não, pelo contrário. Uma hora vai vingar isso aí. Ela está investindo para o longo prazo. Exatamente. Né? A gente quer uma corrida de vida toda, não uma corrida de 100 metros. A gente precisa ter um objetivo. Eu tava falando, uma meta. Sim, também, assim, saber total. O que tá fazendo também e saber o que a gente quer para as nossas ações. Tá investindo para quê? Para o longo prazo, para dividendos, total, pra quê, né? Total, ou até Fábio, mesmo para quem for especular, se é para especular, ué. Sim. Agora eu te jogar uma sinuca de bico aí. Lógico. Manda ver. Mas o Barça não vendeu Itaúsa? O Barça vendeu. Eita. Só que eu não... Não, perfeito, mas tem que jogar mesmo. E essa é a melhor coisa. Em algum momento eu cortei aquele cordão umbilical de tipo olhar pro Barça e ver o que ele tá fazendo e fazer igual. O Barça fala uma coisa que a gente ensina no Jeito Barça de Investir, que é o nosso curso, que é nunca siga uma dica. E eu tenho, assim, o Barça ele já tem na carteira Santander, Banco do Brasil, decidiu não ter uma Itaúsa. Eu tenho Itaúsa e Banco do Brasil e decidi não ter outro banco, como o Santander, o Bradesco, por exemplo. Não é que a Itaúsa é um mau negócio. Se a Itaúsa ficar num preço bom como eu acho que tá, deve ser comprada. Foi justamente o que o Barça falou, né? Eu tô deixando no Itaúsa porque ela deixou de me servir aqui nos dividendos, mas não quer dizer que ela é um mau negócio. Até porque o próprio CEO, né, que é o Setúbal, ele falou que os dividendos vão voltar na casa dos 40%, como sempre foram. Tá perfeito. Só que assim, ninguém vê, né? A Itaúsa também dá bonificação e ninguém vê isso aí, né? A bonificação deixa pra lá. 10%, né? Deixa sem ver também. Foi 5% ano passado, 10% esse ano, e ela distribui, sei lá, 50 centavos. Já não é 50 centavos em cima da mesma base. Agora são 57 centavos, alguma coisa assim. Porque você tem 15% a mais. As pessoas não entendem esse negócio, né? Então, assim, vou te falar que na minha trajetória, por exemplo, foi muito mais gostoso ter uma Itaúsa do que uma Unipar na carteira. Faz sentido? Com certeza, é muito melhor você ver seu patrimônio ali do que... Cara, muita gente não entende quando eu falo isso, mas aí você fala, porra, mas a Unipar teve, sei lá, 10.000% de aumento, a sua Itaúsa teve 3.000% de aumento. Você fala, irmão, o mental de você segurar uma Unipar de 2004 até 2016 foi péssimo. Sim. Não pagava bons dividendos, se meteu em alguns projetos que não foram tão rentáveis, ela ficou... Imagina que você compra uma empresa que fica de lado não pagar bons dividendos para você durante 11 anos. Enquanto você tem outra empresa... investindo mais, como se ela fosse excelente empresa. Exato. E aí você tem do outro lado uma empresa que está
Ano 1, 10% mais dividendo. Ano 2, 10% mais dividendo. Ano 3, 10% mais dividendo. Dividendo de 6%, 7%. Não é dividendo ruim, não. Por 16 anos, 18 anos. Você entende? Então, o Barsi, ele investe de um jeito. Sabe? Tem ação que o Barsi compra que eu jamais compraria no meu atual momento. IRB não entra na minha carteira. Oi não entra na minha carteira de jeito nenhum. Não, ou ele não tá comprando. Eu ia perguntar. Ele tá comprando, não. Eu ia perguntar agora. IRB ele tá comprando. Eu não compro de jeito nenhum. Mas se eu tivesse no lugar dele, talvez eu comprasse IRB. Porque ele tá com um patrimônio muito maior, uma carteira muito maior, e a IRB na carteira dele não representa nada. Diferentes. Exatamente. Eu uso uma métrica para mim mesmo, que é 23 vezes. Se eu gastar R$1.000 por mês, eu tenho que receber 23 mil de dividendos para poder começar a pensar numa ação de oportunidade. Eu coloquei um objetivo lá na frente, que é para não me preocupar com oscilações de curto prazo de outras empresas que eu nem olho. Sim. Como o IRB. É uma tática que eu fiz, estratégia para mim, que eu fiz, que é diferente do Barsi. É normal. Nós temos um jeito Barsi de investir, mas eu tenho um jeito. O Barsi tem outro, o Luiz tem outro. É normal. Cada pessoa é normal. tem um jeito diferente. É normal. E todas tem objetivos diferentes, isso. sonhos diferentes. E o que importa é o travesseiro, o teste do travesseiro. Você deitou lá, tá dormindo são fases bem? diferentes também. Por exemplo, ele comprou uma ação que ele tem ações há muito tempo atrás, eram valores diferentes também. Ah, mas eu vou comprar essa daqui que tá... Porque o Barsi tem na carteira, mas ele tem tanto pro patrimônio dele. Sim. Comprou em valores diferentes, metas e objetivos diferentes. É outra pegada, é outra coisa. Ele tem uma outra vivência, Sim. tal, com... né? É outra pegada. Agora aquela pergunta-chave. O Denis. O Fábio. Denis? É que eu acabei de falar com o Denis. O Denis, velho. Ô, Fábio, o Barsi tá comprando IRB a 70 centavos, menos de R$1 aí. O Barsi, ele compra IRB, né? Ele ainda tá comprando. Ele compra, só que assim, a questão é, o Barsi, ele é o cara mais disciplinado que eu conheço na história da Bolsa de Valores, e ele é um dos caras que eu conheço que, assim, são mais pacientes também. A minha briga vai ser com o cara que tá comprando, porque o Barsi tá comprando. Esse cara aí, eu bato no peito e falo, irmão, você tá fazendo cagada na Bolsa de Valores, você não se achou na Bolsa de Valores. Não é possível. Ou você colocou 1%, vai, beleza. Aí eu aceito. Você colocou 1%, ok, né? Eu coloquei 1%. Agora o cara tá colocando ali 20, 30, 50%, Muita gente 100%. fez isso, irmão. Mas a galera faz isso. A galera vai lá e coloca tudo. Não é assim. Houve, digamos assim, muita influência também dos veículos de comunicação. Colocou lá. O Barsi investiu não sei quantos milhões na RB, mas não falou que era... Exato. Quantos por cento do patrimônio dele. Os milhões dele né? não significa muita coisa na carteira dele. E ele realmente acha, assim, o Barsi... Cara, o Barsi é o Pelé dos negócios. Eu sempre vou falar isso. Ele sabe o que ele tá fazendo. Só que assim, o que eu falei, ao mesmo tempo ele tem uma paciência de Jó e uma disciplina violenta. Um dos caras mais disciplinados e pacientes que eu conheço. Ele, se precisar esperar 20 anos, ele vai esperar. Não importa a idade que ele tem. Ele tá investindo pro longo prazo. Ainda hoje. Olha que sensacional, que visão essa. Depois de mais de 50 anos Depois de bolsa, de mais de 50 anos, ele investe pro longo prazo. Você, que tem 1 ano de bolsa, 3 anos de bolsa, você não tem nem o arroz feijão ainda, velho. Você não vive dividendo ainda, você quer investir na IRB, mano. Tem água fervendo, o Supremo falando, não tá certa, pô. Não, mas não é verdade, cara. E aí você compra as IRB lá e fica, e aí, o que o Barsi tá fazendo? O Barsi tá comprando, então eu vou comprar mais. Tá viajando, velho, porque isso aí pode acontecer daqui 15 anos, ou pode acontecer amanhã, ninguém sabe. Se acontecer amanhã um negócio muito bom com a IRB, porque assim, ela passou por um momento muito delicado, e eles estão tentando recuperar essa confiança. Se acontece amanhã, para esse cara especificamente, vai ser para mim um prejuízo de longo prazo. Porque, de novo, ele vai fazer aquilo que você falou, ele vai atribuir o ganho de capital dele a uma tacada de sorte. Ele vai querer achar a próxima IRB, em algum momento ele vai se estatelar. Igual aconteceu com os investidores de Magalu, né? Infelizmente, né? A gente não quer isso. A gente quer que todos prosperem. Mas é por isso que a gente tá aqui ensinando também. Lógico. A gente tá dando o nosso depoimento aqui para as pessoas não caírem, né? Exatamente. Eu sempre falo, a gente conseguir fazer com que as pessoas não errem onde a gente errou, puta, que da hora, velho. A gente vai ter uma comunidade de investidores muito eficiente. No começo a gente caiu em pirâmide financeira. Vocês caíram? Ô, Lucas. Eu... Junta aqui comigo, porque... Tá os dois me atacando aqui. Estão falando mal da Oi, falando mal da Magalu. Os caras tá atacando. É difícil aqui, ó. O Iva aí. Estão me atacando. Não, nada disso, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Cheguei a ter o quê? 400% de lucro em Magalu. Sério? Não vendi. Você não vendeu? Não vendeu. Não vendi. E aí, não, conta aí. E não vendi ainda, tá aqui ainda. Não, pera aí. Você comprou a Magalu, subiu 400%. Demorou muito para ela subir?
Sim, não, porque eu comprei naquele ciclo de alta ali 2018, 2019. Sei. Né? Ela ainda tava nos 160 e poucos, foi antes dos desdobramentos que ela teve. Né? Sim. Aí eu comprei, montei a posição ali, ela foi subindo e subindo. Mas era uma fração pequena da sua carteira. Naquela época começou a ser, mas depois que cresceu, né? Foi aí subindo, começou a virar. Aí começou a virar ali grande. 5, 6, quase 10% da carteira, né? Uhum. E mantive lá, longo prazo, vou manter essa empresa aqui, é a nova Amazon aí. Não, mas se você acredita nisso... Não, tá lá na carteira. Continua. Não acredito que ela vai falir. Não acredito na ação. Não acredito na ação, mas tá lá. Aí já ia olhar, mas tá lá. Né? É uma empresa com fundamentos, com uma receita mais... Se você acredita, é o que importa, cara. Mas realmente aquilo que você falou, é muito mais fácil você ter a Itaúsa. A Itaúsa tá lá, ó, bonitinho. Tá lá, ela não vai dar porrada nem pra cima. O máximo que ela cai ali é uns 10% no máximo ali. Isso se cair, alto, né? beleza. É tudo que a gente quer, na verdade. Sobe 10% no máximo. Sobe nada, não cai nada, Entendeu? paga os dividendos. Qual que é aquela? Mas assim, eu aguentei os 400%, agora tem que aguentar os 60%, 70%. Lógico. Aquela ação... Nossa, é do setor de construção. Comprei e esqueci o nome dela. Exetec? Não, aquela ação que você riu de mim quando eu Até que é comprei boa. e eu sempre que eu recebo dividendos dela, eu faço questão, eu falei, olha aqui que legal, tô recebendo Vejo os dividendos. Ela fica tacando dividendo na minha cara. A gente, Ela investe em fundos imobiliários, eu não invisto ele em não fundos. investe. Aí ela recebe dividendos e fica tacando na minha cara. Você recebe Não, eu dividendo de fundo acordei imobiliário ele e de fica manhã enchendo o uma saco vez dele. pra mostrar pra ele que eu tinha recebido dividendos. Eu falei, olha aqui, recebi dividendos. Ele voltou a dormir, não sei se ele entendeu, mas... Família brasileira, essa é uma relação saudável, cara. Quando você esfrega o dividendo do marido e fala, tá aqui, ó. Talvez um dia ele esfregue o dividendo da Oi na minha cara, né? Enquanto isso eu vou esfregando os dividendos Quem da sabe? Magazine Luiza. Nunca diga nunca. Eu sou time Luiz. Vou falar esfregar minha rentabilidade na sua cara. Tá bom, eu tô Nunca diga esperando. nunca. Não, mas eu quero também, porque se você ganhar, eu ganho também, lá. né? Então... Lembra que você tem 50% mais 25% dele, né? Então Essa é a por pegada. mim, você pode ganhar também. Então eu não tenho problema. Ele Tá tava tudo falando certo. que um cliente nosso depositou um dinheiro que era pra depositar na conta dele na minha conta. Ah lá. Já tá Eu assim, não o vou cliente, dizer. o cliente não manda nem pra mim mais, já manda Já pra foi direto ela. pra ela. Já mandou pra mim. E tá lá. Acho que já faz uma Eu semana. Eu não vou vejo mais a devolver, cor não. do dinheiro. Olha, já era, Pode sumiu. esquecer, velho. Eu não É o vou, Supremo. O eu Supremo não é vou complicado. Você que tem mulher em casa, você Explica essa sabe. piada aí que É o pessoal assim não que tá o governo entendendo. funciona. eu Ele não- trabalhou, recebeu e veio pra mim. Olha lá. Eu tava brincando com eles aqui, pessoal, que nós que somos casados, a gente tem o Supremo. A mulher que tá sempre certa. Você pode falar que sua camisa é preta, mas nós temos o Xandão na nossa casa, que é a nossa camisa mulher. é vermelha. É vermelha, você fala, tá bom, é vermelha, tá tudo certo. Porque a mulher tem sempre razão. Então tá tudo certo. É o nosso Supremo. Obrigada. E a gente prefere ter paz, né, do que A ter gente vai razão. ter paz, exatamente. Paz do que Mas razão. no caso dele, eu sempre tenho razão, porque eu tô recebendo dividendos. Ó, o dividendo tá na frente. Os dividendos são os dividendos. Mas quando subir 100%, você joga na cara dela também. Mas vende pra realizar, pelo menos. Senão vira uma bagaça. Pelo menos da Oi já coloquei vende. lucro no bolso. Olha lá, já é alguma coisa, né? Exatamente. Bom, certo. Fábio, falando em Best, né? Best Friend. É o mestre, sim. Best, quais os melhores setores para investir na Bolsa de Valores? Cara, a gente fala BEST, é um acrônimo até que um aluno nosso inventou, né? Que é Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecom. Né? E eu acho que desses 5 eu ainda elenco na minha carteira, principalmente banco, os 4 primeiros. O Telecom, eu particularmente ainda não me sinto tão... Aqui no Brasil é complicado. Tem poucas opções. Sabe? Cara, é difícil falar isso, mas eu tenho todas as internets possíveis na minha casa e todas elas dão problema. Incrível, quem acompanha a live da GF sabe, porque vira e mexe tem um problema na live lá. E cara, então assim, mas tirando isso, são empresas muito boas que existem, assim, brincadeiras à parte, né? Você tem a Vivo, por exemplo, que paga bons dividendos, demora um pouco para pagar, mas tem. Só que assim, são empresas que pode acontecer a crise que for, elas ainda estão lucrando. E são fáceis de explicar, né? Acho que a primeira coisa que você deve ter em mente quando você vai comprar uma empresa é conseguir explicar ela. Como um banco ganha dinheiro? Ele empresta dinheiro, cobra juros. Acabou. Ele intermedia. Alguém põe em deposito, ele vai lá e empresta com juros absurdos. Esse é o negócio bancário. Aí você tem consórcio, financiamento, interchange, tem uma pancada de serviço. Como é que a seguradora ganha dinheiro? Pô, seguradora é um negócio muito, muito bizarro, né? Pensa, você paga o seguro, vai lá, você tem um carro, você tem a Santa Fé que você falou, 4 pau de seguro?
Eu tenho a Santa Fé. Ela tem 75%, ela tem 50 mais 25%. Não, pior que eu não sei dirigir, eu não dirijo. E ainda tem, além de ter assim, o carro, eu tenho o meu motorista particular. Além disso, ainda tem o motorista. Não, tirando que eu adoro dar palpite. Olha isso. Vem cá, Lucas. Olha lá, Lucão. Vem ajudar aí, o negócio tá bravo. Mas, cara, 4 pau por mês, por ano, vocês pagam dividendo. De dividendo. 4, 5, né? De seguro. Quase 5. 5 pau. Então, o que acontece na prática? A seguradora pega seus 5 pau e tem um contrato de 1 ano. Se 1 ano você não bater o carro, não precisar utilizar, a seguradora ganha 5 pau. E vocês estão loucos pra não usar o seguro. Vocês fazem de tudo pra não usar o seguro. Se alguém bater em vocês, vocês vão fazer de tudo pra não querer consertar o carro. Vai querer deixar tudo bonitinho e tenta consertar por fora. E se tiver que usar, vai ter que pagar a franquia ainda, que também é outra porrada. É um negócio muito bom a longuíssimo prazo. E eles também querem que a gente não use, né? Lógico, totalmente, porque isso vira caixa para eles. Sim. Eles fazem o chamado float financeiro. Deixa aquilo rendendo, passou 1 ano, 0 contrato, vocês pagam de novo por mais 1 ano. Então assim, é um negócio... Eu tô falando isso, obviamente, na parte de seguro automotivo, né? Ainda assim, tem uma combinação complexa. Eu tô falando a grosso modo, funciona dessa forma. Você tem setor de energia que não tem nem o que falar, principalmente transmissão e geração de energia, contrato de longuíssimo prazo, 30 anos, você precisa ter disponibilidade, geração mesma coisa, a distribuição já é um pouquinho pior, porque poste de luz, fio, você tem roubo, você tem caminhão que passa e quebra o fio e tal, você tem algumas nuances aí, mas nada demais também, assim, sabendo trabalhar, um baita de um setor dentro da energia. Saneamento, mesma coisa, contrato de 30 anos, assim, são setores que eles podem cair, mas nesses momentos de queda eles acabam se apresentando como boas oportunidades, por isso que a gente chama de setores best, né? Então assim, são setores que são resilientes a crises, e assim, já passaram por inúmeras crises, continuam prosperando e pagando dividendos. Nenhuma dessas empresas, por exemplo, que eu citei dentro desses setores, pararam de pagar dividendos durante a crise, salvo os bancos que tiveram que diminuir para 25%, porque cá entre nós pega mal distribuir muito dividendo em época de coronavírus. É isso. Sim. No final do dia. Mas são empresas que geraram lucro, enfim. Então, e também tiveram que separar um dinheiro para provisão, né? Provisão, exatamente. Até por conta do sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais fortes que existem no planeta, né? Então você tem a parte de provisão, né, de devedores duvidosos, chamado PDD, mas mesmo assim continuaram sendo lucrativos. Então os bancos brasileiros são os mais lucrativos do planeta, inclusive, né? Então são setores assim que você sempre está bem protegido, né? Historicamente você sempre esteve bem protegido. Então não tem por que você inventar muito, né? Só que aí você tem uma análise um pouco mais aprofundada para ver até comportamentalmente com qual empresa dentro desse setor você se sente mais feliz, mais satisfeito, enfim. Tem setores de energia, empresas de energia que pagam de 6 em 6 meses dividendo, 1 em 1 ano, tem outras que pagam de 3 em 3 meses, você acha que está mais barato ou mais caro, aí vai de uma análise um pouco mais aprofundada, né? Mas basicamente são esses os setores que dão um pouco mais de segurança, aí, pelo menos para mim e para todos os investidores que seguem a AGF aí. E com a volta do PT agora, o que você acha sobre investir nas estatais? Cara, eu acho que, sendo bem honesto, dá um certo receio. Quando você ouve um presidente do Banco do Brasil, por exemplo, falando que não tem como interferir e tudo mais, a gente, eu tô falando como acionista agora do Banco do Brasil, eu fico... Estou citando só o Banco do Brasil como exemplo, né? Mas eu fico, legal, mas com o pé atrás. Bacana. Tá bom, que bacana. Porque esses caras são muito poderosos, né? O governo tem muito poder. Então assim, embora hoje existam mais artifícios que defendam o banco ou as empresas públicas, ainda assim os caras são muito poderosos. Então, assim, o futuro a Deus pertence. Não somos futurólogos. Agora, sim. Tá barato? Tá. Paga bons dividendos? Paga. Tá num bom setor? Tá. Existe há quanto tempo? 200 e poucos anos. Então eu compro. Tem uma carteira de clientes muito perene, né? Não é o primeiro governo, assim, também já passou por vários governos, várias crises. Guerras, né? Sim, troca de moeda. Explica mais sobre... essa dificuldade maior que o governo tem de interferir no Banco do Brasil. E por quê? Você tem alguns artifícios que foram criados internamente para que, por exemplo, o governo não pudesse selecionar alguns cargos mais técnicos lá dentro,
por exemplo. Então, isso acaba dificultando, por exemplo, aqueles jeitinhos brasileiros. Antigamente, o Banco do Brasil teve, por exemplo, um escândalo onde, se eu não me engano, o diretor emprestou dinheiro para uma amiga dele, que não, assim, que era de fora, através do banco. Dinheiro do banco. Do banco, exato, com juros menores e tal. Esse tipo de jeitinho, hoje em dia, não pode mais, não tem espaço para isso. Então, contra aquela lei do Temer lá, né? uma delas. Mas não é só essa, assim. Tem outros artifícios internos que dificultam um pouco mais essa interferência no banco, né? Então, assim, não só no banco, né? A própria Petrobras também, de uma certa forma, tá um pouco mais protegida, mas é aquele negócio, tudo que eu falar aqui, cara, pode cair do dia pra noite, porque o governo é o governo, velho. É engraçado. Planeta, né? O passado é incerto no Brasil, também, cara. mesmo que o passado é incerto. Até, na verdade, até o Bolsonaro interferia, né? Tipo, o Twitter que ele fazia, mesmo não sendo lá dentro, os investidores, nossa, ele pode interferir aqui, já eu caía, troca subia. presidente aqui. Então, assim, existe mais artifícios que defendam? Existem. Agora, na prática, eles vão funcionar? Cara, tamo no Brasil. O Brasil não é pra amador mesmo. Essa acho que foi a frase mais... Eu não sei quem fez essa frase, mas foi excelente, porque é verdade mesmo. Não é pra amador, cara. Então, assim, eu não faço a menor ideia se em algum momento o PT, ou sei, não tô falando do PT, mas qualquer governo, na verdade, se eles não podem interferir de algum jeito. Porque, cara, a história mostra que podem. Eu vi alguns memes no Twitter, na internet, das pessoas até brincando. Nossa, eu já tô com caixa aqui pra investir. Bolsonaro, pode fazer um Twitter aí? Pô, faz aí, porque eu sei que vai cair. Teve uma época que ele fazia muito Twitter. Cada Twitter que ele fazia, a bolsa subia e descia e caía. A bolsa brasileira ela é muito influenciada ainda, né? Por isso, você vê nos Estados Unidos, tem época de eleição, a bolsa nem... Mas assim, aqui você não tem segurança jurídica como você tem lá fora. Por isso que eu falo que é um mato alto, você entende? Lá fora, você tem uma segurança jurídica tamanha que você consegue investir de uma maneira mais tranquila. Só que as ações já estão, assim, bem esticadas, né? Mesmo assim, você, com certeza, no país mais capitalista do mundo, com certeza eu tenho certeza que você tem milhares de boas opções. Mas aqui ainda a gente considera mato alto em função disso. Agora, dá pra garantir que não vai ser mexido em nada? É o que eu te falei, sou acionista do Brasil há 16 anos, aí vem o presidente e fala, não, aqui tá muito defendida, fala, puta, que legal, hein, mas... Peraí, também não é assim. Sim. Agora, o que te defende? O número de ações. Daqui 4 anos esse governo muda, ou antes, não dá pra saber também. Não sabe, né? Teve governos que mudaram em menos de um ano. Menos de um ano mudaram. O que a gente pode falar? Então, assim, eu tenho uma meta em número de ações pro Banco do Brasil, que quando eu atingir, eu paro de comprar Banco do Brasil, ela continua me rendendo lá. Agora, eu fico pensando, né, como investidor também, eu comprei Banco do Brasil, cheguei a comprar R$9. Ela já me pagou mais de R$9 de dividendos. Pra que eu vou vender Banco do Brasil? Você já botou o lucro no bolso, né? Entendeu? Já se pagou. Já se pagou. Então deixa lá o governo. Tomara que seja um bom... A gente, cara... tudo bem, o Lula ganhou. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente tem que torcer pra esse cara que tá lá, velho. Fazer o melhor. Trabalho, né? Porque no final do dia, quem paga a conta é o mais pobre, cara. E a gente quer ver um Brasil forte, cara. O brasileiro, ele é um pouco... O brasileiro ele é frustrado, né? Porque parece que o Brasil nunca anda, vai ter um potencial violento. Quando começa aí é o voo de galinha, né? Cara, aí você fica frustrado. A gente quer que isso aqui voe, que dê certo com qualquer pessoa que esteja lá, sabe? E dá certo, apesar de tudo, né? Você vê que as empresas são fortíssimas. É incrível como, cara, basta um empurrãozinho para esse país dar certo. Só que ninguém dá esse empurrãozinho porque mexe muito nas pessoas que estão lá, que fazem com que esse empurrãozinho seja dado ou não. São eles que fazem as leis, né? Tem que estar unido. Por exemplo, o presidente, vamos uma suposição, o presidente da esquerda, o Congresso da direita, aí fica lá uma briga. É uma maluquice, né? Eu até brinco, né? Eu falei assim, cara, as empresas do Brasil... O Brasil em si já passou por Sarney, por Collor, ditadura, por hiperinflação, por ditadura, por Dilma, por FHC. Tem um comentarista que fala isso, que fala o Brasil sobreviveu a Dilma. Tá bom, passou por mensalão, petrolão. Então, calma. Fica na boa. Mas é pra você ver como a estratégia previdenciária... Tá calejado. É calejado. Pra nós isso aí que é marola. O brasileiro. É você se preparar para o pior, diversificando, investindo bem. E esperando o melhor. Mas você vê como é interessante, essa nossa estratégia, ela é atemporal, velho. Porque já passamos por tudo e ela aguentou tudo isso injetando dividendo no bolso da galera. O Barça investe há quantos anos? Assim? Eu sei que é mais de desde 50, 1970. Né? Ele já pegou vários presidentes.
Pegou tudo. A bolsa nasceu 2 anos depois do Ele nasceu com a bolsa. 2 anos depois ele começou a investir. Nossa, é verdade. Você entende? Então, cara... Não, ele criou a bolsa. Ele criou a bolsa. Não, o Barça é fenomenal, não tem nem o que dizer. Mas é uma estratégia que é atemporal. Não tem como brigar com ela, né? Com certeza. E, Fábio, assim, já falando de Barça, né? Qual é a maior ação da carteira dele e quantos por cento representa do patrimônio total? É a Unipar, né? A Unipar ficou gigante. A Lu sabe mais disso aí, porque ela tá todo dia lá, mas é coisa de 20%, 20 e poucos por cento, se eu não me engano, da carteira dele. Ficou gigante porque ele comprava ação a centavos, né? Quase 1 bilhão em uma ação só. Você falou em Barça e eu tava lembrando, eu até fiz uma brincadeira na gravação anterior, porque com a Marília a gente falou do Barça, com o Dennis. Falou do Barça, com você tá falando do Barça, em com tudo ele a gente fala do Barça. Não, em tudo tem Barça. Barça. É referência, né, cara? Quando a gente fala de bolsa de valores da vida, a gente fala do Mas você sabe, Mar, como é bom a gente ter um Barça, né? Como é bom a gente ter essa referência, porque, cara, a gente... E o pior, assim, a gente... Porra, no AGF a gente faz de tudo pra elevar ao máximo o nome dele. As pessoas precisam ver que esse cara, ele mudou a história da Bolsa de Valores brasileira. Ele é um ícone, é uma referência. Com certeza. Né? É muito bom ter um Warren Buffett nosso aqui, né? Nossa, Warren Buffett brasileiro. É um orgulho. Eu nem gosto de falar assim, porque acho que diminui o tamanho do Barça. Mas é verdade, porque é um país diferente. Nem ele quer que fale assim. Não, sim. A gente fala isso mais pra dar uma dimensão, né? Mas cara, é sensacional. É uma referência, né? E por isso que eu fiquei muito feliz quando lançou o MBA do Barça. Eu falei, cara, sensacional. Cara, o MBA é sensacional. Precisava muito disso. O MBA é fantástico. A galera... As pessoas não têm ensinamento assim aqui no Brasil. As pessoas precisam exatamente do que o MBA ensina. Não tem aqui no Brasil. O MBA, assim, modéstia à parte, foi algo bem acertado aí por nós, nossos parceiros, o Grupo Primo também. A gente... Fala um pouco aí pra galera. O MBA... É que a gente tá falando aqui, às vezes as pessoas nem sabem, né? Explica. A gente tem o MBA do AGF, né? Do Barça, né? Que é um MBA de Value Investing, né? Que a gente vai lançar, inclusive. A gente lançou em agosto do ano passado. Provavelmente agora vamos lançar final de janeiro desse ano. E, cara, é uma formação violenta para todo mundo que deseja atuar no mercado ou que não deseja atuar também, que quer simplesmente cuidar melhor do seu dinheiro. Então tem figuras maravilhosas lá dentro do MBA, né? Tem uma que eu gosto muito, que é o Morgan Housel, por exemplo, que fez aquele livro Psicologia Financeira, um dos caras que eu gosto demais também de acompanhar. Enfim, tem assim um conhecimento vasto, são 18 meses de curso lá, completos, assim, você vai entender basicamente toda a estrutura financeira que existe. É um negócio muito legal, né? E o povo pedia por isso, não existe algo assim, né? Chancelado pelo próprio Barça, então, graças a Deus aí foi um projeto muito bem aceito pelo mercado e, cara, tudo que a gente quer é que existam mais Barças daqui a 20, 30 anos nesse Brasil aqui, esse Brasil pede por isso. Isso com certeza. Eu acredito que vai ter, viu? Do jeito que assim, se Deus que quiser. A gente vê o Brasil caminhando, aumentando o número de investidores, de novos milionários. Isso deixa o Brasil mais forte, cara, em todos os aspectos. Se você consegue empreender, gerar emprego. Mais, né? Lógico, cara. Direita, esquerda, beleza, mas o negócio é gerar emprego. Brasil, não é direita, esquerda, a gente tá no Brasil. Estamos no Brasil, exato. Brasil, tem que ver todo mundo bem, cara. Essa exatamente. É a pegada, né? Então é assim que a gente enxerga e, cara, a MBA foi uma benção aí que aconteceu aí no meio do caminho. Com certeza. E, Fábio, já que vamos falar de algo com mais propriedade sua, então. Então, qual é a ação da sua carteira, a maior posição da sua carteira, né? E se pode falar quantos por cento, se você sabe assim de cor, quantos por cento aproximadamente representa da carteira? Sim, a maior ação da minha carteira até 2019 era a Taesa. A Taesa eu fiquei anos e anos comprando basicamente só a Taesa. Era uma empresa de viúva, mas que pagava religiosamente, paga de 3 em 3 meses e ainda paga aluguel para você. Então eu costumo dizer que tem algumas ações que são fundos imobiliários fundos imobiliários mais dividendo, né? Porque você consegue alugar essas empresas e ainda receber os dividendos trimestrais. Quando você tem uma posição grande, isso faz diferença. Então você se sente num fundo imobiliário que a gente não investe, não acaba investindo, mas você recebe um mensal e ainda recebe um trimestral. A Taesa foi por muito tempo aí minha maior posição. Era Itaúsa, virou Taesa. Depois virou Banco do Brasil, porque eu fiquei 5 anos comprando Taesa, basicamente. Era Taesa, Itaúsa, AES. Depois começou a virar o Banco do Brasil, porque assim, cada vez mais os seus aportes futuros vão ficando maiores do que os aportes passados. Isso é natural em qualquer carteira, porque você vai evoluindo, você vai ganhando mais dinheiro, você vai ganhando mais dividendo, vai trabalhando e tal. Reinvestindo, perfeito. Então acabou ficando o Banco do Brasil. Eu não faço a menor ideia, na verdade, de, sei lá, talvez uns
30, sei lá, uns 32% da minha carteira seja Banco do Brasil. Eu não sei mesmo, eu juro pra você. Mas é coisa pra caramba. Mesmo. É bastante coisa. A Taesa em um certo momento chegou a ser 70% da minha carteira. 70? Caramba. Porque eu fui só nela. Eu tinha. Mas aí que tá. Não importa simples, muito. Né, eu juro pra você, não faz muito sentido quando você tem. Meta em número de ações. Porque você não quer saber, na verdade. Você fala, eu tenho uma meta de X ações, completei essa meta? Não, o preço tá bom? Tá, então eu vou comprar. Eu juro pra você que depois, no começo eu ficava botando em Excel, hoje em dia, cara... Também não faz sentido. Tenho preguiça, não faz. Cara, dá preguiça. Aplicativo. E é melhor você investir, tipo, em 3, 4 empresas que você sabe os fundamentos, que você sabe por que você tá investindo, do que pegar o seu dinheiro e investir em 10 ações, 10 fundos imobiliários, sendo que você não sabe nem os fundamentos nem de metade deles. Perfeito. Então quando você faz isso, cara, você fica mais próximo, você consegue... É uma forma de você ser um investidor parceiro, né? Sim. Porque você sabe que a empresa está passando, sei lá, por alguma dificuldade, mas você sabe os motivos que levaram você a comprar essa empresa e formatar uma como é que chama? Uma meta nela. Sim. Então você vai continuar nela. A Taesa aconteceu isso, nem sempre foi esse céu de brigadeiro que você vê hoje. A empresa chegou a pagar acho que 1,60 de dividendos, que é uma porrada de dividendos, diga-se de passagem, mas não é assim, para quem estava acostumado a 3, 4, 5, deu um susto. Né? Mas mesmo assim, é a mesma empresa, no mesmo setor, que passou por um momento onde o IGPM ficou um pouco menor. Mas IGPM menor no caso da Taesa significa dívida mais baixa também. Vai ser dividendos mais baixos, beleza, mas ao mesmo tempo dívida mais baixa. Então, perdeu o fundamento? Não. Então você vai lá e compra. Compra mais. Simples assim. E assim, quais estratégias que vocês usam na hora de escolher, investir em uma ação? Porque a gente tá falando bastante sobre ter estratégia, mas como montar uma? Quais os fundamentos analisar? Cara, eu acho que assim, a principal estratégia que a gente sempre busca dentro de uma composição de carteira ela é avaliada e voltada a fluxo de dividendos, especialmente para quem está começando. Mas eu digo isso para quem está começando, mas eu tenho 18 anos de bolsa e acho que é para mim também. O fluxo de dividendos, dentro dessas empresas do setor SBEST, eles acabam sendo como uma defesa, é uma defesa natural. Porque as crises vão acontecer, só que à medida que você tem fluxo, elas não vão te assustar, ou vão te assustar cada vez menos. O seu fluxo é tamanho que se você compra e a ação continua caindo, você ainda tem fluxo para continuar comprando. O Lírio Parisotto, ele fala sempre isso, ele fala assim, quando você tem uma crise, você compra a empresa continua caindo, você compra e acabou seu dinheiro, você vai se recolher em posição fetal, e vai levar porrada, e vai ver a ação cair, e vai levar porrada, mas vai ver a ação... Aí vai ter uma hora que vai ter dividendo, aí você vai lá e, sai da posição fetal, compra mais, volta à posição fetal, leva porrada. E assim vai. Assim vai. O tempo passa e a ação multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. Coisas que já aconteceram várias e várias vezes. Sim. Então, eu acho que essa estratégia de você ter um fluxo de dividendos dentro de empresas que estão em setores consolidados, por si só, já é uma estratégia que te defende naturalmente. Só que não adianta você também comprar uma empresa qualquer em função de fluxo de dividendos, sendo que o preço esteja um preço muito acima do aceitável. A gente sempre recomenda que as pessoas utilizem a métrica do 6%, uma métrica que o Barsi utilizou lá atrás. Coincidentemente, a taxa de juros, historicamente, talvez orbite pela faixa dos 6% aí. Mas a pessoa que faz isso com essas empresas acaba se defendendo de uma forma natural de possíveis crises, oscilações, tendo punch para continuar aportando. Essa é a pegada. Os dividendos vai, mesmo se acabar o seu dinheiro para aportar, né, talvez um caixa de oportunidade acabar também, vai ter o dividendo. Sim, perfeito. Essa é a pegada. E assim, Sanepar é uma das ações mais baratas da bolsa. A galera ficou animada recentemente por conta de possível privatização e tal. Será que ela volta ali para uns R$7 de novo? Eu acho que volta. Eu acho que até passa disso tranquilamente. A empresa não vai morrer, muito pelo contrário. Ela produz um produto que é vital, né, para o estado, pro Paraná. Paga bons dividendos, está num excelente preço, abaixo de valor patrimonial. Agora, é aquela história, né? É uma empresa que talvez você fique 5 anos comprando ela. É uma Taesa da vida. Isso que aconteceu com ela, porque ela saiu de 7,50 para 3 e pouco, né? Foi por conta da AGEPAR. Acho que chegou a 2,80, se não me engano. Sim, a AGEPAR que controla os preços, né? Isso aí já aconteceu no passado também. E não é novidade, na verdade.
Não é nenhuma novidade. Se você for ver a Sanepar, você vê que ela fica longos períodos de um preço, aí ela vai para um outro patamar e fica lá longos períodos, aí vai para outro. É assim. Então, assim, talvez seja uma empresa que, se você decida ser sócio dela, você tem que primeiro, acho que, na minha visão, verificar se você está alinhado com a expectativa de recebimento de dividendos semestral. Porque ela anuncia dividendo hoje para pagar daqui 6 meses. Isso gera um fluxo de caixa um pouquinho mais esticado. O que não é ruim, mas se você está começando, talvez seja legal você ver o dividendo caindo de forma mais rápida, até para você pegar mais o jeito e ficar mais confiante na estratégia. Também, né? Motivado. A motivação conta muito nesses primeiros anos, cara. Com certeza. Então, assim, você vai ficar comprando ela. Se você for ver que ela é uma empresa que está num setor perene, existe há um tempão, paga bons dividendos a bons preços, talvez você fique comprando ela também por um bom tempo, como eu fiquei comprando Taesa, no caso. Então é uma empresa que até eu pensei várias vezes em colocar na minha carteira, só que eu sempre deixo de colocar ela porque na atualidade eu vejo outras empresas que estão em momentos melhores e que também parecem estar na metade do preço. O Banco do Brasil foi um exemplo que eu dei. A Itaúsa eu posso falar que é outra, a AES eu posso falar que é outra, a Transmissão Paulista eu acho que também está parecido. Então, assim, é uma empresa que eu acho que vai se recuperar, é uma empresa que vai continuar gerando valor esse acionista e está num bom preço, num bom setor. Então, eu acho que não é mau negócio. Sim. E a BB Seguridade, para você, qual que é o valor justo da ação? Cara, a BB Seguridade, eu já tive ela por um bom tempo e acabei trocando na pandemia pelo Banco do Brasil quando o gap ficou na casa dos 10%. Porque o Banco do Brasil controla a BB Seguridade no final do dia. A BB Seguridade é uma grande holding, digamos assim, né? Então, assim, ela usa a capilaridade do Banco do Brasil, que não é pequena, para distribuir os seus produtos pelo Brasil inteiro. O Banco do Brasil tem a maior capilaridade da história, tá em todo canto. Eu acho que a BB Seguridade é bem possível que, se eu tivesse hoje nela, é bem possível que eu trocaria por Banco do Brasil. Não é uma recomendação, é o que eu fiz no passado. Por questão de preço. Assim. Eu acho que sim. Eu acho que quando ela orbita um preço muito próximo, pelo Banco do Brasil ter 70% da BB Seguridade, alguma coisa assim, eu acho que não, assim, faz mais sentido você ter o Banco do Brasil pelo fato dele pagar até mais vezes ao ano. Se ela paga 8 vezes no ano, de 12 vezes no ano, ela paga 8 vezes dividendo. Né? É muito fluxo. E tá pela metade do preço lá, metade do valor patrimonial. Coisa que você não avalia na BB Seguridade. Né? Você costuma avaliar a empresa de seguro um retorno maior, né? Um ROI maior, você não avalia muito por valor patrimonial. Mas eu acredito também que seja um bom negócio também, só que eu acho que não talvez, tendo um Banco do Brasil tão barato, sendo ela o controlador da BB Seguridade, talvez não valha. Para mim não chama muita atenção nesse sentido. Sim. Mas é uma baita empresa, tá? Não tem nem o que dizer. Sim. Não tem nem o que dizer. É uma baita de uma empresa maravilhosa. E assim, quais ações assim que você e o Barça estão comprando? Cara, o Barça ele compra muito a Vibra, né? Vibra Energia, era a antiga BR distribuidora. Ele compra muito a Taurus também. Taurus ele compra bastante. E cara, eu acho que na verdade o Barça é fantástico, né? Nesse aspecto. Eu pago um pau violento pro Barça, a verdade é essa, porque eu acho que a estratégia, não só a estratégia dele, o fato dele pensar ainda em longo prazo, eu acho maravilhoso. É um mindset, né? Ele pensa longe, né? Então, ele ainda vê como boas oportunidades essas empresas, além de todas essas que eu falei aqui, ele tá comprando também. Então, ele tem um punch para comprar uma gama tão grande de empresas que ele continua comprando. Ele continua comprando o Banco do Brasil, continua comprando a AES pra caramba. Ele vê a oportunidade, ele tem um capital assim muito bom para continuar fazendo isso. Eu tenho 6 empresas na minha carteira, né? Eu continuo comprando, a minha compra mais recente foi a AES Brasil e Banco do Brasil, que eu tô sempre de olho, tá sempre na minha mira lá, fico que nem um sniper. Eu considero um preço de 32, 30 reais um preço aceitável assim para que eu vá lá e dê uma porrada. Mas já acho que, assim, para quem tá começando, eu acho que vale a pena estudar, inclusive nesses preços, porque a gente tem muito esse negócio de memória de mercado, sabe? Então, tipo assim, em 2019 eu falava, puta, Banco do Brasil só abaixo dos 20, só abaixo dos 20, só abaixo dos 20, porque desde 2008 eu penso em Banco do Brasil abaixo dos 20. Só que a empresa mudou, tá muito mais valiosa, rende muito mais. Mais lucrativa. Tá mais lucrativa, paga mais dividendos. Aí você fala, pô, vou ajustar meu preço agora é 30. Aí você fica ancorado nos 30, então tá 36, você fala, putz. E eu costumo fazer poucos aportes, só que com muito volume, né? Então, bateu 32, 30, eu já tô mais ansioso para comprar lá e dar uma porrada. A Taesa também veio caindo bastante. A Taesa tava R$43, tá R$35, se eu não me engano agora.
continua pagando bons dividendos. A minha visão também é uma boa empresa a ser estudada para comprar. É uma empresa que continua de olho com toda certeza. Toda certeza. Top. E das ações assim da sua carteira, quais que mais te pagam dividendos hoje em dia? Taesa, Banco do Brasil, Itaúsa, por incrível que pareça. E a Itaúsa quando ela anuncia a bonificação, eu juro pra você que eu dou um mortal de costas. Assim, né? Eu acho do caramba, porque as pessoas não levam muito em conta a bonificação, mas pra mim é um puta dividendo. Eu não sei porque as pessoas não levam em conta a bonificação. Eu prefiro. Não, uma bonificação assim. Assim, ela paga 2 centavos. Primeiro que ela não pagava 2 centavos por trimestre, ela pagava R$1, 1,5 centavos. Antes ela pagava um pouco menos. Ela tá aumentando isso, só que ela tá aumentando a base dela. Então, ao mesmo tempo, você aumenta o número de dividendos. Para mim é uma conta que fecha bastante à medida que eles continuam gerando valor para a empresa. Então, Itaúsa, se você for contar a bonificação, a Itaúsa foi uma bela pagadora de dividendos esse ano. E se contar a bonificação, eu diria que a CEMIG foi uma baita pagadora de dividendos para mim esse ano, porque ela bonificou em 30% as ações. Caramba. A CEMIG, se você pegar os últimos 25 anos, você vai ver que ela é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. A CEMIG, né? CEMIG, ela é controlada pelo estado de Minas Gerais e eles são obrigados a pagar 50 centavos por ano de dividendos. Só que é uma empresa velha de guerra, empresa Rock Balboa, que leva a bala, mas tá lá de pé, gerando retorno. Foi assim. Essa aí eu não tenho estômago não pra ser. Tá tudo certo. Tá tudo, você não tem estômago, você vai provavelmente já estudei, já vi tão barato, mas não dá não. Eu cheguei a comprar a CEMIG a R$6 na pandemia, R$5 na pandemia. Só que assim, ela continua 11, só que não é 11 na verdade, porque ela pagou 30%, mais uma pancada de dividendos e tal. É uma empresa que não pode quebrar. Ela não pode quebrar, do Estado. Verdade. O Estado não tem como quebrar. Esse é um diferencial, né? Fábio, a Luísa, ela confidencializou aqui pra gente, né? Quanto que o máximo que ela recebeu de dividendos, né? Não sei se você pode falar, se você é aberto pra falar essas coisas. Mas qual foi o máximo assim, que você recebeu de dividendos num ano? Cara, eu não costumo falar isso porque meu pai fala que dá azar. A minha vida é muito... Eu vivo muito abaixo, assim, do que eu posso. Eu tento ajudar ao máximo as pessoas também. Eu acho que a vida e a jornada na Bolsa de Valores não pode ser sobre dinheiro. Por incrível que pareça, tem que ser sobre propósito. Se for sobre dinheiro, você está em apuros. Tem que ser sobre propósito, porque o dinheiro ele não faz continuar. Eu falei para vocês que eu tinha um ano sabático. Cara, um ano sabático não representou nada, a não ser sei lá, uma decadência. Vazio, foi uma experiência ruim pra você. Foi uma experiência ruim, cara. Foi uma experiência ruim. Mas se você for contar, por exemplo, assim, a satisfação que a gente tem em passar esse conhecimento pra frente, cara, é um negócio violento. Eu até brinco, entre aspas, eu falo que eu vou me aposentar, vou comprar a minha chácara, tá? É que a gente casou, mas não alinhou essa parte das expectativas, né? Eu quero morar numa... Deus abençoe vocês comprem muita chácara. Não, mas eu quero, ele não quer. Ele gosta da cidade, eu gosto do interior, nasci no Pernambuco, né? Sim. Mas assim, eu falo que eu vou me aposentar, vou deixar de trabalhar, só que chega assim um dia, principalmente sábado e domingo, que eu fico ou vejo alguma coisa no celular, vou assistir alguma coisa e não trabalho, chega o final do dia eu fico emburrada. Eu até pergunto, por que você tá emburrada? É horrível se sentir produtiva, eu não fiz nada, não vou fazer nada disso. Assim. Então a gente até fala, não vou parar de trabalhar, mas a gente pega assim uma coisa que a gente nem quer parar de trabalhar e nem tem motivo assim propósito. De parar de trabalhar. Talvez você desacelerar, entendeu? Não vou estar tão maluco. Tal. Beleza, é uma coisa. Agora parar, não, a gente nunca para, né? Parar significa morrer, na minha visão. Exatamente. Então, sei lá. Tem esse negócio que você estava falando também. Eu quero receber 50, 100 mil reais de dividendo, mas por quê? Pra quê? Qual o propósito? Eu sempre quis dar uma vida boa pra minha família, ter como pagar um convênio. Hoje em dia eu posso pagar um convênio bom pra minha família, ajudar os nossos pais. Então, dar uma compra pra eles, por mais que às vezes eles não queiram, às vezes eu vou lá porque eu vivo comendo lá na casa da minha mãe. Eu vivo direto, comida de manhã, e às vezes eu levo umas coisas e ela fala... Para com isso, menina, eu já não falei pra você não trazer nada pra cá, mas às vezes eu levo. Então sempre foi o meu propósito, sabe? Ajudar a família, ter um bom convênio pra não deixar os meus filhos na mão, ninguém na mão. Tem que ter um propósito, não é só sobre o dinheiro, mas pra que esse dinheiro? Pra que você quer, né? Perfeito, eu acho que esse é o pensamento no final do dia. Então, quando as pessoas se alinham a propósito, cara, pode ser qualquer um, né? Pode ser, sei lá. Eu sempre falo isso pra minha esposa quando a gente conversa. Eu falo, se você não tem propósito nenhum, você tem o dever de ajudar o próximo.
Começando por você mesmo, pra depois o próximo. Porque você tá num país, cara, que as pessoas não têm o que comer muitas vezes. As pessoas não têm, sei lá... Qual o sentido de ter o dinheiro e você vê a pessoa passando fome? Não tem nenhum sentido. Você tá lá guardando, tudo bem, você tá guardando, mas você vê uma pessoa e vê que ela tá passando fome, saber que você tá... tem que estar guardado. Se você pode ajudar, vamos pra cima. Outra coisa, a questão daquelas pessoas que não gostam de dinheiro. Não quero ter dinheiro, eu não quero acumular dinheiro, não acho legal. Mas isso, na minha visão, é até um egoísmo, né? Porque se você não tem dinheiro acumulado, você não tem dinheiro, você não consegue ajudar ninguém ao seu redor. Você não consegue ajudar a sua família se precisar de alguma coisa. Não consegue ajudar alguém que baixa no seu portão pedindo algum alimento. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada, nem por você e nem pelos outros. Então é um egoísmo você deixar de aproveitar todas as abundâncias aí que Deus deixou pra gente aí. E não usar o que tá aqui nas suas mãos, né? Exatamente. Ter dinheiro, ter prosperidade pra abençoar outras pessoas também. Com certeza, você gasta todo o seu dinheiro, você fala que não quer ter dinheiro e infelizmente acontece, né? Acidentes acontecem e coisas que a gente não espera acontecem. Seu filho é atropelado hoje, sua mãe é doente, tem que ir para uma UTI, e contar assim com o hospital público e não tem um lugar para ela ou pro seu filho. Você saber, nossa, eu poderia ter juntado um dinheiro aqui, mas o meu egoísmo foi tanto ao ponto de eu falar que eu não queria ter dinheiro. É egoísmo mesmo. Dinheiro é a base também, né? Não adianta você... Assim, tem pessoas que falam, você não deve falar que você ama dinheiro. Pô, na minha visão é o contrário. Você deve falar porque, amar o dinheiro, assim como você ama qualquer outra coisa... Cara, se você não amar amar o dinheiro significa, por exemplo, amar o seu trabalho, que significa amar você mesmo. Sim. Que significa amar as pessoas que você ajuda com o dinheiro que você ganha. É tudo parte de um todo, na minha visão, né? Porque, sei lá, um plano de saúde, você tá pagando pra quê? Você tá pagando porque você quer ver a pessoa que você tá bem. Só que você precisa do dinheiro que você conquistou com amor ao trabalho que você tem. Então é tudo uma coisa só, né? Eu imagino. Então, o que acontece é que as pessoas distorcem até mesmo a Bíblia, né? Tem essa questão da Bíblia. As pessoas falam, mas a Bíblia tá falando que não é pra você ganhar dinheiro. Não tem lugar na Bíblia que tá falando não ganhe dinheiro. Sim. Deus fala que quer ver a gente próspero. Ele quer a gente próspero. Ele quer que a gente alimente bem os nossos filhos, que a gente trabalhe e desfrute do fruto do nosso trabalho. Claro, com certeza. Prosperidade. Exatamente. E, Fábio, aqui a gente tem um quadro que se chama Águia ou Pombo, né? A gente até fez uma brincadeira Águia ou Pombo? Que não é o pombo Richarlison, né? Porque o Richarlison agora é um fenômeno, né? De fazer o pombo. Agora é o outro pombo, aquele pombo que pombo fica é legal na sua cabeça e tal. E esse quadro, ele é parecido com pra quem você tira o chapéu. Vou falar algumas frases, algumas situações, você fala se essa situação é águia ou é pombo, né? Tá bom, vambora. Gostei do águia ou pombo. Fazer publi de renda extra com apostas esportivas. Cara, pombo total na minha visão, cara. Iniciante que larga a profissão pra viver de trade. Putz, mega pombo, isso aí é o megazord dos pombos. Investe todo mês para aposentadoria. Águia total. Investir em fundos imobiliários porque são melhores que ações. Pra mim é pombo, mas eu respeito quem acha que é águia. Acredita que dá para começar a investir com pouco dinheiro. Pô, águia total. Investe no longo prazo. A águia total, furiosa essa aí. Diz que o preço não importa. Puta, esse aí é um pombo maluco. Esse aí eu ofereço minha ação da Taesa por R$500 cada, se quiser comprar. O preço não importa mesmo. Não importa, né? Investe para viver de renda com dividendos. Cara, águia total, pegando fogo essa aí. Fábio, muito obrigado aí. Eu que agradeço, irmão. Obrigado, cara. Foi um prazer aqui, Débora. Ivo, prazerzaço. Bate-papo aí não só sobre investimentos, mas sobre a vida também, né? Pô, foi claro, muito bacana. Com certeza. E Águias, obrigado você que esteve até aqui. E, Fábio, manda o seu recado final aí pra galera, faz o seu merchan aí. Pessoal, acompanha a gente lá no canal da Ações. É pra lá que eu olho, pra cá que eu olho. Bom, beleza, pessoal. Acompanha a gente aí no canal da Ações Garante o Futuro. Toda quinta-feira a gente tem live às 6. Também temos vários treinamentos legais. Temos o AGF+, que ajuda você, com certeza, aí a trilhar um caminho mais tranquilo na Bolsa de Valores, né? Escolhendo boas ações que pagam bons dividendos a bons preços, que é o nosso lema. Vocês vão cansar de ouvir a gente falar isso, porque é o que a gente acredita mesmo. E também quero deixar a mensagem de que o caminho mais curto para você viver de renda na Bolsa de Valores é também o caminho mais devagar. Então, infelizmente, eu não sei se vocês queriam ouvir isso ou não, mas eu não tô aqui para falar o que vocês querem ouvir, eu tô aqui para falar o que eu acho que é verdade. Então, eu acredito que
você fazer o mês a mês lá, o seu aportezinho, seja lá qual for o seu aporte, mas trabalhando para fazer esse aporte continuamente, vai fazer com que você viva de renda em algum momento, vai demorar, vai ser espinhoso, essa trajetória, ela é devoradora, ela vai te testar a vários momentos, para isso que você tem a Jeff, para isso que a gente tem canais como o de vocês aqui, que fazem um trabalho muito bom, muito bacana. Obrigado. E eu agradeço estar aqui no podcast. Eu acho que foi um papo super legal, e não só sobre ações, mas também sobre a vida, muito bacana. E as redes sociais do Fábio sim. aqui na descrição. Sim, o Fábio do Felipe da Lu também, do Jean também. Isso, colocar o AGE. Coloca o AGE, @Ações Garantem, e tem também Ações Garantem o Futuro lá no YouTube. Um prazer estar aqui, pessoal. Isso, muito legal. legal. Vai deixar lá na descrição do vídeo. Então já vai lá, desce, rola a tela, que vocês vão ver o link para estar entrando em contato com eles nas redes sociais. E não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Ainda bem que eu tô pedindo um like, porque eu pedi o like no começo, porque na metade do vídeo a gente sempre esquece de pedir. E tá no roteiro. E está no nosso roteiro, mas quem disse que a gente segue roteiro e lê roteiro? Dificilmente. Mas é isso, obrigada por todos que ouviram a gente até aqui. Vamos voar! Gostei do Águia ou Pombo. Águia ou Pombo.